Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada, com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Muito boa noite, iniciamos mais uma semana e com ela o Futebol Mais Debate toda segunda-feira a partir das 8h40 da noite agora, viu? Novo horário aqui. E você sempre nos acompanhando e, claro, participando ao vivo e concorrendo a muitos prêmios. Hoje a gente fala bastante sobre o esporte aqui da região do ABC, né? Temos Copa Paulista. Hoje temos um convidado muito especial também que vai falar aí sobre o acesso do Cachorrão do Esporte Clube São Bernardo para a Série A3 de 2018. E, claro, falamos também bastante dessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas eu já vou começar aqui apresentando o nosso convidado especial de hoje, viu? Didio Sareto, ele que é vice-presidente aí do Esporte Clube São Bernardo. Boa noite, seja muito bem-vindo, Didio. Boa noite, obrigado aí mais uma vez pelo convite aí, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Aliás, boa noite e parabéns já por esse acesso, né? O título infelizmente não veio, mas o verdadeiro objetivo de vocês, com certeza, né, em primeiro lugar, era esse acesso aí para a Série A3, Didio. É verdade, infelizmente não conseguimos sábado lá o título, mas valeu pelo acesso aí. Tá certo, a gente vai falar bastante, vamos mostrar os lances também desse jogo aí, dessa final entre o Mantiqueira e o Esporte Clube São Bernardo. E vamos falar também sobre muitas informações dos clubes paulistas, dos principais clubes paulistas no Brasileirão. É por isso que agora eu apresento ele, que tá sempre cheio das quentinhas, né? Boa noite, Jorge Nicola. Boa noite, Letícia. Boa noite, Didio, Carreiras, Guga e principalmente ao telespectador da TV+. Agradecer por mais uma segunda-feira nos permitindo entrar na sua casa ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, através do computador, para participar nas próximas 2 horas de um programa bem humorado, bem informado e com bastante conteúdo. Ao longo do final de semana, além do confronto entre Palmeiras e Santos, houve um contato entre os dirigentes, o presidente Modesto Roma dos Santos e o presidente Maurício Gagliotti. O tema foi Lucas Lima. E nas próximas 2 horas, quando a gente falar de Palmeiras e Santos, eu vou contar o que rolou nessa conversa entre os presidentes, uma conversa importante. Também queria dar números a respeito da liderança do Corinthians. São 8 pontos de vantagem para o vice. A gente vai comparar essa diferença atual com a diferença que outros times tinham depois da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro em outros anos. O torcedor do Corinthians vai ficar satisfeito com a apresentação desses números. Tem também informação importante no que diz respeito ao Valdívia e Palmeiras. E para fechar, o São Paulo é dono da maior média de público do futebol brasileiro em 2017, para desespero de alguns corintianos sentados na bancada. Tem um especial que já está falando, já está fazendo barulho, que certamente não vai admitir, mas deve estar com uma dorzinha de cotovelo de estar vendo o São Paulo liderando um dos rankings. Ó, eu já vou aproveitar essa deixa de Jorge Nicola, claro, vou apresentar e dar muito boa noite aí para o nosso poderoso chefão, o senhor Carlos Carreiras. Boa noite. Boa noite a todos. É mais uma vez um prazer estar aqui participando desse programa com vocês. Quero dizer ao meu amigo Jorge Nicola que essa continha dele vai por água abaixo em breve. O São Paulo vai jogar no Pacaembu. Primeira coisa, de dinheiro nós não vamos nem falar, que dinheiro o Corinthians lidera. Se você tem a base em dinheiro, o Corinthians bota os 4 times do Rio no bolso.
Tudo junto. Vocês somam não dá o dinheiro do Corinthians. Palmeiras não, hein? Hã? Palmeiras não. O senhor ouviu bem? O senhor limpou os seus Por que, ouvidos? desculpa, por que o senhor defende o Palmeiras? Não estou defendendo, estou O senhor ouviu avaliando a informação de Carlos Alberto O Carreiro. senhor ouviu e eu estou preparado só para... O senhor tem um defensor na mesa, é isso? Não, só para o senhor ter uma... O senhor tem um defensor na O mesa? senhor fica sabendo que... Eu sou advogado? Até valor de ingresso, o Corinthians até o final do ano vai estar superior. Até isso. Sim. Até isso, só para o senhor ficar bem informado. Não, eu vou trazer detalhes a respeito, inclusive, porque do o senhor ticket deve médio. estar muito- O ticket médio, não dá nem para comparar. O ticket médio do Corinthians com o do São Paulo não dá nem para comparar. O senhor deve estar muito preocupado com o São Paulo, porque nós temos uma aposta e o senhor está sentindo que vai balançar nessa aposta, né? Calma, tio. Calma. Calma. Agora já é calma. Antes era assim que eu tava louco. Maluco, lunático. O senhor quer falar a respeito do rebaixamento do Palmeiras? Porque alguns programas atrás, o senhor nessa mesma bancada, o senhor garantiu, o Palmeiras brigará contra o rebaixamento. Tem mais informações? a respeito Negativo, eu dessa- deixei dessa claro que o Palmeiras estava. A distância do líder era a mesma para a zona do rebaixamento. Foi isso que eu falei, tá? Só isso, tá? Agora, Boa do noite, São tá? Paulo, o senhor falou o quê do São Paulo? Que não vai para Libertadores. E aí, ainda continua firme nisso? Não vai, fica Ó, tranquilo que não eu vai. quero ver o senhor de baiana aqui no último programa, pessoal. Olha, se isso acontecer, vou dar uma festa aqui, vai ter acarajé, vai ter capoeira, porque o cara vai estar vestido de baiana. Vocês podem se E preparar. se o senhor vier de São Paulino, o que vai ter? Vai ter uma celebração? Não, é assim, essa aposta, para mim, caso realmente o São Paulo seja rebaixado... Não é seja rebaixado. É não se classifique para Libertadores da Isso, América. então, o São Paulo não se classifica para a Libertadores da América. Tá, eu vou vir com a camisa do São Paulo, fazer o quê? Paciência, entendeu? Não? Só que eu tenho certeza, aliás, um abraço para a torcida do São Paulo, né? Começou a vitória junto com... Começou o Outubro Rosa, eles ganharam, né? Foi coincidência, né? Coincidência, mas é fato, Nicola. É fato, ó. Mas é isso aí, hoje a gente vai falar bastante aqui, ó. Eu assisti o jogo de São Paulo, assisti o clássico. O clássico, Só na não viu o verdade, polo aquático, né? Polo aquático, né? Aliás, ó, quem quiser aí pelo meu Facebook tem lá a miniatura do estádio do Palmeiras, hein? É? É o Aquaplay, lembra do Aquaplay? E assisti, claro, o jogo do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem, né? Hã? Para desespero do Casagrande. Não, muito bem. O Corinthians ganhou ou não ganhou o jogo, Nicola? Ganhou o jogo? Ele não ganhou o jogo? Acho que empatou. Ué, mas pelo seu comentarista, ele ganhou. O mesmo comentarista seu de arbitragem, que na outra semana falou que o Corinthians errou, ele falou que agora o gol valia. E aí? O gol do Balbuena foi claramente mal anulado, mas houve um empate. Não sei se teve mais jogo. Então, mas a pergunta é essa. Tem polêmica, Mas você o empate, percebeu? então o detalhe técnico tira a meritocracia, é isso? Eu não entendi onde o senhor quer chegar. Eu Se quero o dizer o pudesse seguinte, explicar- se o Corinthians, se o árbitro tivesse acertado, o Corinthians ganhou em Minas. Você ia estar assim, não, o Corinthians jogou bem para ganhar. É isso que você ia falar? Não ia falar. Ah. Assim como o São Paulo ganhou, e o senhor vai ouvir Só uma algumas perguntinha, críticas só uma ao time perguntinha. do São Paulo. O senhor, eu gosto do Casagrande porque ele realmente entende muito de futebol. Ele teve o absurdo de falar, elogiar o Carille e nem pensar, né? Porque ele já se entregou. Quando substituiu o Gabriel, ele ficou quieto. Ó, tirou um defensor para botar um atacante. Pois o Cleison tirou o primeiro volante e pôs um atacante. Certo? Vai lá. Bom, aí quando precisou tirar, Maicon para pôr o que Camacho. estava cansado para pôr o Camacho, ele reclamou porque se fosse ele tiraria o Carille, ou ele tiraria o Carim. Sim, Casim. Casim. Ou seja, o único atacante nato do Corinthians ele tiraria. Esse é o No Casagrande. momento em que o Corinthians perdia por 1-0. E aí ele disse isso, que na verdade foi uma substituição que ele não faria, mas assim, porque o Maicon passa melhor porque o Gabriel não é um dos jogadores que passa bem, não passa tão bem. De fato, Casagrande, no campeonato, nós temos o seguinte, 20 times com um plantel de mais ou menos uns 25 por equipe, estou bem? Sim. Certo? Podemos dizer o seguinte, 500 jogadores. Segundo o Footstats, Casagrande, o Gabriel é o 5º melhor passe do campeonato. Viu, Casagrande? É o 5º. Então é assim, você está falando para milhões de pessoas, abobrinha. Cara, até onde a gente vai aguentar isso daí? Abobrinha. O destaque inicial foi curto, o destaque né? inicial dele Vai ser rendeu brincadeira. hoje. Então é isso daí. Pra dar uma Vamos destaque falar inicial, bastante não? aqui. Destaque inicial curto, não gostei. Vou reclamar com o chefe. Gostei.
calma, porque ainda falta apresentar um cara muito importante também dessa bancada e que com certeza também terá aí seus destaques iniciais. Guga Mendonça, boa noite. Muito boa noite, Letícia. Muito boa noite aos meus companheiros aqui de bancada. Um abraço especial ao Gijo, que está aqui com a gente hoje. Eu vou falar um negócio para você. Se eu sou torcedor do Palmeiras, eu já estou virando essa bancada de raiva. Porque, pelo amor de Deus, joga aquele jogo lá, debaixo d'água, aí o seu técnico vai para a coletiva, senta assim e fala, olha, realmente é porque choveu, que é isso? Vá, meu. E aí vem com essa meta agora, 18 pontos, né? Tinha que fazer 15, agora tem que fazer todos os 15, né? Então vamos ver como é que o Palmeiras vai se comportar até o título lá, né? Que eles dizem que dia 6 de novembro eles assumem a liderança do campeonato. Olha, tá bem difícil, apesar dos mais otimistas nos palpites que eu fui e muitos outros companheiros de bancada aqui, tá bem difícil. Falando do Corinthians, eu não achei que fez uma excelente partida, mas eu me surpreendo com uma coisa, tá? Quando a polêmica é contra o Corinthians, ninguém fala nada. Né? Agora, se o árbitro ajudou o Corinthians, meu Deus, entendeu? Aí fica mimimi em rede social, é comentarista das grandes redes aí falando, mas como o árbitro ajudou o Corinthians, entendeu? Agora, quando é contrário, passa batido. Se bobear, o cara que está menos informado não sabe nem que teve erro de arbitragem ontem no Mineirão. Entendeu? E o São Paulo, de todos os times paulistas, agora, no momento, é o time paulista que está vivendo o melhor momento e realmente eu vou concordar com o Carreiras, vai sair da zona de rebaixamento como já saiu, vai ficar longe e se bobear, vai estar na Libertadores para delírio do Jorge Nicola. Eu vou anotar quantas vezes Guga e Carreiras vão discordar ao longo do programa. A gente está afinadinho, tá entrosado. Nicolinha, você reparou? Põe essa imagem da geral aí, ó. Acertaram a trave, Nicola, lá, tá retinha, ó. Tá bom. Ó, a nossa trave tava torta, agora tá bom. Parabéns pra equipe aí, ó. Tá direitinho lá, ó. Lembrando que nós temos aqui um gol oficial. 7,32 por 2,44 de altura. Isso é um gol oficial. É o primeiro cenário aí da televisão brasileira com um gol oficial, né? Aqui, então, enquanto o Jorge Nicola vai anotando aí, vai preparando, né, para anotar quantas vezes Carlos Carreiras e Guga Mendonça vão concordar ou discordar. Eu quero lembrar a você, telespectador, que pode participar ao vivo com a gente e concorrer também aos nossos sorteios da noite, a nossa Bolsa Carreiras aqui. E hoje temos um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Temos também um jantar com acompanhante no restaurante Sete Mares. Lá no Sete Mares o pessoal também é corintiano, né, Carreira? Tudo, família corintianaça. Temos um jantar também para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Lá é o São Paulino Daniel. Um vale rodízio na Trípoli Pizzaria, onde estaremos depois com o nosso convidado especial. Um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center. Sortearemos também um jantar com acompanhante na Pizzaria Veneza, do nosso querido amigo Fleury, lá em São Bernardo do Campo. Um corte e uma escova feminina ou um corte masculino no Salão Bem-Estar Figueiras. E também um kit profissional, ou da Beauty Hair ou da Shalom, que é especial para loiras. E você escolhe aí qual quer levar para sua casa, tá? Temos também uma sessão de bronzeamento artificial na Miami Bronze, aqui de Santo André, tá? Fica lá no centro também. Miami Bronze, então esses são os nossos prêmios da noite, você participando, respondendo as nossas perguntas e mandando sua mensagem ou sua pergunta aqui para nossa bancada, já está automaticamente concorrendo a todos eles. Lembrando, através do e-mail contato@tvmaisabc.com.br. Você nos assiste também através do Facebook, manda sua mensagem aí no Facebook, mas para participar do sorteio, somente através do e-mail. YouTube também. Quem quiser procurar lá, TV Mais, programas ao vivo, vai achar a gente no YouTube também. E no site também, né, Carreira? Isso, pelo site, que é o mais fácil, né? Estamos em todo lugar. Mandar um abraço aqui pro Luciano Gayer, ele que é coxa branca, sabe? E seu querido enteado, o Marco Antônio, também torcedor, maior coxa branca que tem. É mesmo? Tá assistindo a gente aqui, tá Curitiba preocupado. em fase horrorosa. Horrível, pior time do retorno. 7 jogos sem vencer, só tá melhor ou menos pior do que o Sport, que não ganha 9. A gente tem 3 times vivendo momentos trágicos no Campeonato Brasileiro. O Sport, 9 jogos sem vencer, foram 3 pontos dos últimos 27. O Curitiba, que não ganha 7. E o Fluminense, que perdeu as últimas 4. E aí, por outro lado, a gente tem times que já estiveram na última colocação que estão se recuperando. Os 2 que venceram o Corinthians, por exemplo, o Atlético Goianiense, no retorno é o 4º colocado,
tem a mesma campanha do terceiro, que é o Vitória, que também já foi lanterna. O Vitória é uma coisa esquisita, é o pior mandante do campeonato e é o segundo melhor visitante. A campanha dele fora de Salvador só não é melhor do que a do Corinthians. E se recuperou bem, viu, nesse segundo turno. E o Avaí vinha se recuperando bem, mas acabou voltando aí para a zona de rebaixamento justamente por perder, né, em casa para o Atlético Goianiense. Agora, antes da gente começar a falar sobre essa 26ª rodada do Brasileirão, a gente fala do futebol aqui do ABC. Afinal, o nosso convidado especial de hoje, o Didio Sareto, é o vice-presidente do Cachorrão, o clube mais tradicional aqui da região do ABC, né? O Esporte Clube São Bernardo vai fazer 90 anos aí em fevereiro do ano que vem e conquistou como presente de aniversário antecipado esse acesso para a Série A3, né, Didio? Depois de 28 anos aí brigando para chegar na Série A3, finalmente conseguimos agora esse acesso aí tão esperado e para dar de presente aí nos 90 anos do clube. Legal, vai hein? fazer Belo presente, né? 28 anos tentando? Porque ele já teve no A3, né? E até a 2 chegou, e 28 anos para cá que a gente vem tentando para voltar. Qual que é a grande dificuldade de montar um time que, na teoria, não pode ser extremamente profissional, porque você não tem o dinheiro, que você está completamente fora dos holofotes? Como é que se dá a montagem de um time? Conta um pouquinho das dificuldades. Nessa divisão é muito complicado, Nicola, porque você não tem patrocinador, investimento é muito pouco, né? Especialmente esse ano, que é um dos piores anos financeiro, né, com essa crise que está aí abalando o país todo. E felizmente conseguimos, num ano mais difícil financeiro, conseguimos o acesso. É muito complicado porque você não consegue parceiros, a gente trabalha sozinho, eu e o presidente, o Filipinho, que bancamos sozinho o time. Vocês bancam do próprio bolso? E do próprio bolso, e esse ano nós tivemos uma parceria muito legal, que eu quero agradecer aqui ao Nairo, o presidente do São Caetano, né? Ele nos emprestou 9 atletas, pago por ele, que nos ajudaram muito. Então, metade desse acesso aqui eu devo ao Nairo, quero agradecer ele aí, vou ter gratidão por ele aí a vida toda. O salário, qual que é o salário médio de um jogador do seu time? Em torno de R$ 1.500. R$ 1.500. O dono do maior salário, sem citar nome, está ganhando quanto? 6 mil. 6 mil reais. Isso. Que deve ser o craque do time, Isso. alguém fora de série. Fora de série. Tá. E essa é mais ou menos a média, a realidade dessa divisão? Ou tem times que pagam ainda menos? Assim, tem uns 2 ou 3 times que investem mais, né? Que nem o São José, o próprio 15 de Times de mais tradição, tradicionais, né? Que tem torcida, tem na cidade é só eles, então tem investimento maior. Mas a realidade é essa para baixo. Tá tem pior. time que ganha Até bem menos porque- e quando recebe também, né? Quando Até recebe. porque, Nicola, a idade dos jogadores também, né, é bem abaixo, porque é 23, né? sub-23 a 23, mesma. E tem 3 jogadores acima? Esse ano foi tirado, né? Tá. Nós tivemos na reunião na federação e foi feita uma assembleia lá e a gente decidiu não ter esses 3 acima justamente por isso, Nicola. Muitos clubes se empolgam em pegar esses 3 acima da idade, Extrapola. mas rodado promete lá um salário Não tá. e depois não paga. E aí fica esse monte de problemas aí que tem na justiça, um monte de clube aí. Hoje, Gil, Sofrendo o próprio campeão também foi surpresa, né? Foi. É um time jovem também, né? O Mantiqueira. Mantiqueira, com uma folha salarial muito baixa, é salário mínimo lá, a base dos meninos lá que recebiam. E o presidente lá, um cara de uma humildade sem tamanho, dado, e conseguiu montar um time e chegou. Mas Foi surpresa, campeão, porque surpresa. Você tem São José, aí você tem 15 de Jaúna, tudo Times time tradicionais. tradicional. Quais foram os times Tem que subiram, Didio? Nós e o Mantiqueira. Só 2? Só Só subiu dois. só Dois, 2 para cara. igualar. Eram E 32 caiu. times, subiu Interessante. 2. Para relembrar também o melhor momento do São Bernardo, que foi nos anos 80, né? Isso. Como é que foi essa história? Como é que... Ele teve um auge aí nos 80, 82, depois 92 também, que ele chegou a disputar a Série A do Paulista. Foi um tempo bacana, né? E daí depois, dali pra frente... Na história do São Bernardo, tiveram alguns jogadores importantes que passaram pelo São Bernardo? Tiveram Cachorrão.
Putz, esqueci o nome dele lá. Bom jogador. Bom, esse joga pra caramba. Que foi do Santos lá, o... Vai, Mineiro, me ajuda aí. Ah, o Mineiro é o Mineiro é o assessor. assessor. Tiveram alguns aqui. jogadores É o assessor do de nome Gigi que sabe passou, tudo, é. mas ó, até ele. Ele Daqui a pouco falhou, daqui a pouco ele vai acionar o Google dele lá. Né? Feijão foi um jogador que jogou muito aqui. O Rubens Feijão? É, o Santos queria comprar, depois o presidente, o Felipe Cheide, pai, não vendeu. Mas depois ele jogou no Santos. Depois O Rubens jogou, Feijão jogou? É, o O Rubens Feijão? Rubens Feijão. Ah, é Feijão. Não é o Rubens Feijão. Ah, tá Pereira jogou aqui. O Papinha da Vila, o João Paulo. bom. João Paulo. grande João Tem uma Paulo. história muito interessante Pereira, que do... posição jogava? Pereira é zagueiro, Zagueiro. né? Ah, Luiz Pereira. É, Luiz Pereira. Ah, né? não, então Luiz Pereira. Essa analogia que eu queria Essa chegar historinha eu aqui, vou contar Luiz bem Pereira. rapidinho do João Paulo, que aconteceu, ele jogava aqui, o Felipe Cheide, pai, que era o presidente, contratou ele, era o estrela, pô, jogou muito, né? Acabou um jogo que perderam no Baetão, desceu no vestiário, o presidente chegou lá muito brabo, chutando tudo, puto da vida, e falou pro João Paulo, ó, você está demitido, você está fora do time. Todo mundo ficou assustado, pô, era o melhor jogador. Aí o João Paulo, mas por que, presidente? Porque você não merece jogar junto com esse bando de perna de pau. É vergonhoso pra você. Esse é ótimo, esse serviu pro gosto. Isso foi verdade, aconteceu mesmo. Ele continuou ou foi embora mesmo? Mandou Não, embora. Cara, não que teve história, reconciliação. Não, ele falou, você não pode passar vergonha junto com esse time aqui. Você já pensou? Olha, Ó, informação quente aqui, ó. Excelente notícia. Você sabe que nós temos assessores aqui, ó. O nosso assessor assessor especial funciona. aqui, ó. O Kioste aqui, esse funciona. O meu não funciona. Ó, a Ponte 1-0 no Flamengo, olha só. Resultado Mas é ruim que para o hoje- São Paulo. É. O Ponte está indo de 28 para 31 pontos, igualando, né, o ao São São Paulo. Paulo. Aliás, Letícia, o Kioste que tá mandando um beijão pra você, tá? que hoje, Especial. querido. Só pra Letícia? Super Você beijo vê que pra você coisa, também. né? Beijo, o Guga quer um beijo. O Guga quer um beijo. Ó, o Guga, ó, o Não, Guga, Nicola, vamos errar. logo. Não, Guga ó, quer um Kioste, beijinho. depois você decide. Dá um beijinho, Guga, Kioshi, tá? no Guga, Kioshi. Dá, Kioshi, um beijinho Tá no mandando um Guga. abraço também, parabéns aí pelo acesso, tá? Obrigado, um abraço pra ele aí. É, Gol aliás, da Ponte, só para esclarecer, foi marcado por Jean Patrick. E a portuguesa, hein? O português está perdendo por 1-0 para o 15 de Piracicaba. Se a gente puder evitar falar, eu agradeço. Pior é que eu não bem, sabia gente. do resultado, senão eu nem perguntaria. aliás, ó, o Didio que agradeceu muito aqui o presidente do São Caetano também por essa parceria, né, que fizeram para essa bezinha. E o São Caetano que já está quase com o pé na próxima fase, viu, dessa Copa Paulista, Nicola? Mais uma vitória nesse final de semana. E aí o Azulão confirmando o favoritismo aí na Copa Paulista. Enquanto o São Caetano vai bem, o São Caetano se aproxima da classificação, o Água Santa vai mal, né? O Água Santa encerra o primeiro turno dessa segunda fase, só para que vocês entendam. A fase tem 4 times em cada grupo, você joga contra os 3 times em turno e retorno, ou seja, você faz 6 partidas. O Água Santa encerra esse primeiro turno, tendo jogado 2 vezes em casa e tendo conquistado só 1 ponto. O resultado, esse 1 ponto conquistado na última rodada, a classificação para o Água Santa é complicada. O São Caetano se credenciou para se classificar à próxima fase, passam os 2 primeiros de cada grupo e os 2 terceiros melhores, são 3 grupos, ou seja, um terceiro colocado vai ficar de fora. O Água Santa com 1 ponto fica em situação delicada, o grupo da Portuguesa é bem embolado, com os resultados de momento. O 15 de Piracicaba está indo para 6 pontos, Português e Linense tem 4, o São Paulo é o lanterna com 3 pontos. Eu queria perguntar pro Gigi, o torcedor do Cachorrão, o ano que vem, pode esperar que a pretensão é ir para 2? Vai, pode esperar que a gente vem forte aí para seguir esse caminho, para brigar para chegar na 2. Apesar que vai ser muito difícil também, né, Carreira? Só vai subir 2 e vai cair 6 o ano que vem. Nossa! Então Mas porque É estão uma boa enxugando empreitada, hein? os campeonatos, é isso? isso, para ficar 16 equipes só cada... São 20 hoje? São 20. Isso já aconteceu na 2 nesse ano E não... e na 1. Agora Isso, vai acontecer agora na na 3. três. É isso? Logo no ano que você. justo nesse ano. 28 anos esperando para voltar para 3. Aí quando você volta, você ganha essa ótima notícia. No seu primeiro ano de adaptação à nova divisão, com clubes com um poder aquisitivo maior, Tem. sobe em 2 e cai em 6. Legal. Aliás, mandar um abraço para o Reinaldo Carneiro de Bastos, faz um grande trabalho à frente da Federação Paulista de Futebol. Ele é um tipo do presidente que ajuda tudo que é time, né, Gigi? Essa é uma das coisas que eu sempre consultar, eu tenho certeza que ele deve ter dado todo o apoio, porque ele trata, é impressionante como ele tem um critério de tratar todo mundo igual.
Ele não tem distinção, é uma coisa muito bacana o Reinaldo. Eu também agradeço ele em nome do Esporte Clube São Bernardo e toda a equipe da Federação Paulista. Você liga lá, Carreiras, você se sente num time grande. O tratamento que eles dão pra gente, espetacular, independente se você estiver lá na Bezinha ou não, a equipe toda dele lá está de parabéns. O tratamento em qualquer setor que você ligar é muito bem atendido, muito bem explicado o que você precisa. O trabalho dele é maravilhoso. O Reinaldo, que com certeza será o futuro presidente da CBF. Tem sido o caminho, né? O presidente da Federação Paulista tem se tornado presidente da CBF. Mas ele, pelo mérito, vai chegar lá. Eu acho que ele pelo tem trabalho tudo. que faz, né? Ele é o mérito dele, está fazendo um grande trabalho na Federação Paulista. E assim, eu acho que ele consegue colocar ordem na CBF. Carreiras, acho que seria... Se o Romário deixar, né? Porque o Romário vai botar fogo naquilo ali. O Reinaldo acho que seria o melhor presidente que a federação teve, pelo menos, diria, nos 20, 25 anos, com certeza. Não tenha dúvida, é o melhor. O trabalho que ele está fazendo lá, principalmente para os clubes dessas divisões mais baixas aí, maravilhoso, maravilhoso. Só para atualizar a classificação de cada um dos grupos, Letícia, da Copa Paulista, o São Caetano é líder do grupo 6, tem 7 pontos, o Desportivo Brasil tem 6, o Santos aparece em terceiro com 2 e o Mirassol tem só 1 ponto. Classificam seus 2 primeiros de forma direta. No grupo 5, a Ferroviária tem 7 pontos, a Inter de Limeira tem 4, Taboão da Serra também 4 e Água Santa 1 ponto. E aí o grupo da Portuguesa e do São Paulo, eu já falei, com o resultado de momento. A gente está com 15 minutos do segundo tempo, o 15 vai vencendo a Portuguesa por 1-0 no Canindé, 15 vai assumindo a ponta com 6 pontos, Portuguesa e Linense tem 4 e o São Paulo aparece com 3. O Água Santa, infelizmente, né, o time do técnico Jorginho aí, que eu admiro bastante também, mas está como lanterna aí, vai ser realmente muito difícil classificar para a próxima fase. Agora, falando em trabalho, gente, aproveitando a presença do Didio aqui, a gente tem que parabenizar mesmo o pessoal do Esporte Clube São Bernardo aí, viu? Porque eu acompanhei através do Esporte Mais, que é um programa aqui da TV Mais ABC, né? Programa diário aí, de segunda a sexta às 8 horas da noite aqui. A gente acompanhou muito dos times da região aqui, a gente conseguiu acompanhar toda essa trajetória, né, do Cachorrão aí na Bezinha, o trabalho incrível que vocês fizeram, viu, Didio? Você aí como vice-presidente, né, como patrocinador, bancando o clube, o Edésio aí que também está aqui com a gente, um dos diretores aí do clube, sempre dando maior suporte aqui para o pessoal da TV também, trazendo os atletas até aqui. O próprio Ricardo, né, um treinador que é um treinador novo, ainda está adquirindo a experiência, mas que foi muito bem, que é um cara trabalhador, que a gente vê que tem a vontade aí de crescer com o time. Então, realmente, toda a equipe aí do Esporte Clube São Bernardo de parabéns e a gente torcendo para que da Série A3 venha a Série A2 aí no ano que vem. A gente agradece aí em nome do Esporte Clube São Bernardo a vocês pelo espaço que tem nos dado e isso ajuda bastante a gente, né, para divulgar nosso trabalho e só agradecer a vocês, a outras mídias também que nos ajudaram. E se Deus quiser, estaremos juntos aí o ano que vem para mais um acesso aí, se possível. Agora já vou jogar uma batata quente para você. O seu técnico está assim com 4 derrotas. Você vai lá e renova o contrato dele para 1 ano. Professor. E aí? É fácil isso aí, não? Não é fácil. Hã? Não é fácil. Ainda mais com o histórico que o Luxemburgo tem. Qual a sua opinião sobre essa renovação do Luxemburgo do esporte? Porque, agora, tem uma coisa do esporte, hein? Eu vou querer saber a sua opinião, mas tem uma coisa, hein? Coincidência ou não foi falado aqui? O elemento, talvez mais agregador do futebol, chegou no esporte. Wesley. Desde que ele entrou, o esporte só perdeu, Nicola. O que acontece com esse rapaz no time? Agora, você renovaria? Ele está ganhando, né? Você renovaria? Você levaria o Wesley? É meio complicado. Vai. Aqui não pode ficar em cima do muro hoje, Gil. Não contrataria, não renovaria, né? Porque, a fase que está o esporte agora, ultimamente, aí leva o pé frio do Wesley lá, pelo amor de Deus. Caramba, rapaz. Foi assim, Carreiras, a diretoria do esporte havia diagnosticado uma queda de braço entre o Luxemburgo e os principais líderes do elenco. E aí, para tentar dar força ao Luxemburgo, a diretoria do esporte chamou o Luxemburgo e renovou o contrato. O contrato acabaria em dezembro, renovou até dezembro do próximo ano. Como que fala, pessoal, a gente tá dando moral pro cara, viu? Vocês corram e obedeçam o cara. Só que no futebol, não existe. É muito mais fácil você
mandar embora um do que mandar embora 24, 25, 26. São 3 empates e 6 derrotas em 9 jogos. Ou seja, de 27 pontos disputados, o Sport ganhou 3. Isso equivale, Carreiras, a dizer que o time que brigava pela vaga na Libertadores da América via G6, hoje está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Ó, e o Luxemburgo, só um pouquinho antes de você. O Luxemburgo, não, termina você primeiro melhor. Não, eu ia falar que é a coincidência do Wesley. Também. Não, e Mas, outro ó, detalhe. o Luxemburgo, acho que ele tá precisando conhecer o nosso parceiro aqui, Braga Metal, porque ele tá precisando de confiança e de segurança, e vocês já sabem, confiança e segurança é na Braga Metal. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. 58 anos de bons serviços. São mais de 100 modelos de portões e uma linha exclusiva para condomínios de alto fluxo. Qualidade na matéria-prima, qualidade na fabricação e facilidade no pagamento. Seu portão novo em até 8 vezes sem juros e desconto no pagamento à vista. Use seu cartão BNDES ou Construcar. Braga Metal. Rua Marina 995 em Santo André. Telefone 4421-8227. Ah, e tem mais. Fechou o negócio? Ganhe uma caixa de cartas. Qualidade tem nome e o nome é Braga Metal. Braga Metal, do meu querido Márcio Corintianaço. É isso aí, Márcio. Continue com esse grande trabalho na Braga Metal, porque é o seguinte, 12 segundos é o tempo da sua segurança, né? Da família. A família tá... aquele negócio de portão que fica, que você para, abre o portão, vai, entra no carro, põe o carro para dentro, volta e fecha o portão. Até aí você já sofreu o ataque, você já foi assaltado, bandido está dentro da sua casa. Então a gente dá a sugestão da Braga Metal, vai fazer uma reforma, ou então está com um portão velho, vale a pena investir. O Márcio é gente boa, para ser corintiano, ele facilita de montão para você. Pode ficar à vontade lá, fala que falou com o Carreiras ainda, você vai ver o que ele vai fazer no seu portão. Tá certo, fica a dica então de Carlos Carreiras aqui. E agora acho que a gente pode começar a falar dessa 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Começou aí no sábado com o jogo entre Vasco e Chapecoense, o empate por 1-1. E no sábado também tivemos o clássico entre Palmeiras e Santos. É o polo aquático, quer dizer. No Alagados Parque. Hã? Brincadeira, que vergonha, hein? Acho que podemos começar então falando desse clássico, né? Palmeiras e Santos, a vitória do Santos sobre o Vergonha Verdão. não, Carreiras. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu era repórter, eu cheguei a fazer jogo no Parque Antártica com água no joelho. Agora melhorou, né? Pelo menos é umas poças de água somente. É Eu uma nunca mais me esqueço. É. Acho que foi ano de 2008, 2007. O Palmeiras tinha um atacante chamado Robert. Talvez até um pouco mais, 2009. E ele estava numa fase que não fazia gol de jeito nenhum. Aí um belo dia, acho que enfrenta o Ituano e o goleiro era o Neneca. Pra quem lembra do Neneca, né? E ele tudo de branco. O Neneca gostava de jogar de branco e dava um contraste muito louco. Eu sei que acabou o jogo numa chuva, água até o joelho e o uniforme do Neneca branco impecável. Quer dizer, o Neneca não teve trabalho nenhum no jogo. E 3 semanas o Robert saía e eu perguntava: e aí, Robert, o que aconteceu hoje? Ah, o ataque não funcionou tal. E nesse belo dia eu falei: e aí, Robert, hoje foi a chuva? Meu, o cara quase me deu um empurrão nesse meu vestiário. Mas é mais ou menos o que falarei. É o que E aí falarei. o seu Cuca vai na entrevista coletiva e fala: não, mas veja só a chuva que caiu. Isso é desculpa para perder do Santos, Não. Cuca? Vai Você te concorda com catar. essa... Aliás, o Santos que entrou na casa do rival dominando, hein? Porque o Santos dominou o primeiro tempo, Nicola. Eu não gostei muito do Santos, não. Também Letícia. não. Ah, Também não, mas não. entrou Mas- muito melhor que o assim, Palmeiras no primeiro tempo, apesar do campo encharcado, Vamos lá. buscando as jogadas aí, a triangulação. O O, gra- Palmeiras melhorou no segundo O tempo. gramado pesado ajudava o Santos. O Santos entrou com a clara ideia de desconstruir. Mas por que é litorâneo? Então já está Não, é acostumado porque, com água? porque o Palmeiras tem um time muito mais técnico do que o Santos. O Santos sem Lucas A Lima. técnica do Palmeiras a gente viu aonde? Desculpa, Nicola. Onde você viu a técnica do eu Palmeiras queria de só janeiro saber, até agora? eu queria chegar nesse Não, momento. Vamos lá. então tá. Entendeu? Vamos lá. Então tá, Porque então tá vamos tudo comparar. invertido. Na Então a gente- verdade, eu não tinha... Eu o acho que o chuveirinho campo- na chuva é O o mais campo certo. encharcado é ruim pros dois, acho que não tem como beneficiar um ou outro. Vamos lá. Vocês acham que o time do Santos então é mais técnico do que do Palmeiras? É Não, eu isso? só perguntei onde você viu a técnica Não, do Palmeiras. no papel, você tem um time que pode se dar o luxo de ter o Guerra no banco, Sim. um time que tem Dudu, que tem Moisés, que tem Tietê, Mas que tem o o William. Nicolinha. É um time que no papel tem mais técnica. É, O time do Santos, de todos esses jogadores aí,
quem já vestiu a camisa da seleção? Não, mas tá bom, mas a Nicolinha. comparação com o Santos, a comparação é com o Nicolinha. Santos. Não, eu Onde acho que que o o Guerra Palmeiras tá tem um jogando elenco alguma mais coisa pra ser recheado, titular mas de eu não algum vejo time? tanta O Guerra- diferença técnica entre as duas equipes, não. Entre os times titulares, eu concordo. O time do Santos que entrou em campo não tinha o Lucas Lima, não tinha o Renato. Então, era Mas um o time... Matheus Jesus, o volante, entrou muito Tá bom. bem, Aliás, jogou incorporou demais, aí hein? o meio-campo. Foi a grande novidade do time. O que se desenhava para o time do meio de campo do Santos era Leandro Donizete, Alisson e Giamota. O Leandro Donizete, nos bons tempos dele, brigava com a bola. Nesses tempos atuais, ele briga com todo mundo e até com a bola. O Alisson é um jogador de muita disposição, de muita vitalidade, mas com pouco talento. E o Santos, a ofensividade do Santos se resumiria ao Giamota, que até fez bom jogo, participou do lance, roubando a bola do Guerra e permitindo que nascesse o gol do Santos. Tecnicamente, o Palmeiras é melhor do que o Santos que entrou em campo no sábado. Só que o Santos entrou com mais disposição. O primeiro tempo praticamente não existiu por conta do péssimo gramado. O Santos foi um pouco melhor, porque conseguiu se adaptar melhor ao gramado. No segundo tempo, o gramado melhorou, a condição do gramado melhorou. O Palmeiras passou a criar mais. Não foi tanto mais assim. O Palmeiras teve duas grandes chances. As duas com o Dudu, uma cabeçada que ele, Com o Daverson que ele também. cabeceia para fora, e num outro lance que o Dudu perde, o Daverson também perde. Pelo cruzamento amor da de direita. Deus, cara. Só prova o E quanto o cara ainda Daverson- ganha dinheiro para fazer aquilo. Pois é. O resultado serviu para acabar com aquela papagaiada do Cuca de que o Palmeiras briga por título. Não briga por título, porque o Palmeiras só vai ganhar, só vai ter a capacidade de superar o Corinthians alguém que for extremamente irregular. E hoje não tem um time no Brasil capaz de ser regular para emplacar 6, 7 vitórias seguidas. O Palmeiras não foi a temporada inteira, não vai ser agora que vai conseguir. O Palmeiras está com 43. 43. 43. Para 55. para 75, 32 pontos. 32 pontos. Teria que fazer 90% de aproveitamento. Esquece. Pode pensar em 2018. O que o Palmeiras precisa, Carreiras, é terminar o campeonato entre os 4. Para que não pegue uma pré-Libertadores. Aí seria o fim do mundo. Palmeiras que não ganhou o Paulista, não ganhou a Copa do Brasil. E o que pode acontecer não com o ganhou a Flamengo, Libertadores. O Flamengo ainda tem a frente da Copa Sul-Americana. Mas se o Palmeiras e o Flamengo se classificarem só para pré-Libertadores, Carreiras, aí é preciso repensar muita coisa. Porque são times que investiram demais. Mas você acha que só isso? O Palmeiras não conseguiu nada Não, esse ano? já foi um fracasso, Guga. Já foi um fracasso. Vai ser um fracasso ainda mais estridente. Mas a gente está falando mais do mesmo. Essa história do Palmeiras. Agora vamos falar. O campo alagado, certo? A área de atuação do Dudu costuma ser onde? Pela esquerda? Sim. Palmeiras melhorou no segundo tempo, por quê? Porque a esquerda lá estava melhor, certo? E a esquerda, no caso do Dudu, estava totalmente alagado. Mas o campo do segundo tempo melhorou, não melhorou? Não, Você achou, Carreiras? mas melhorou, mas a área de atuação do Dudu Tá. é do outro lado. E o outro lado estava bom. O engraçado é que ficou uma área pendente. Eu disse aqui que esse negócio do Palmeiras ter show, que faz parte do acordo, que o pessoal gosta, fala assim, eu nunca entendo, nós temos a nossa casa. Sabe, é engraçado isso, viu, Gigi? Nossa, mas você não manda na sua casa. Cara, isso eu não consigo entender um negócio desse. O Corinthians, para eles, não tem a casa. Mas o Corinthians manda na casa. Então, pô, eu não consigo entender isso. Agora, ficou provado, eu joguei na arena do Palmeiras faz uns 2 meses. Não, foi no fim do ano passado que você Não, jogou, não, agora é recente. De novo? Dois toda para hora 3 lá, meses. isso? Joga mais que o 3 Palmeiras meses. lá. E o campo estava ótimo. O campo estava ótimo. Aí agora vem com essa história, fizeram o show, tira. E aí, na recolocação, alguma coisa deu errado, Nicola. Exato, Porque um lado do campo estava bom, a drenagem funcionou, e do outro lado o campo não funcionou. Agora eu pergunto, prejudicou ou não prejudicou o Palmeiras, Nicola? Prejudicou. Mas Prejudicou os dois, desculpa. Não, Guga, não é isso. Não, prejudicou porque tá jogando em casa, Não, precisa você tá falando no da- contexto da do força. show. O Santos queria fazer aquilo. Entendi. O Santos fez isso contra o Corinthians. Sim. Ele jogou por uma bola, entendeu? Fez isso daí. É tática. É isso. Agora, pro Santos, a chuva foi genial. A hora que ele viu aquele campo daquele jeito, ficou melhor ainda. sim. Hã? Inclusive, o Santos fez o gol no momento que o Palmeiras era melhor na partida. Agora, Letícia, não dá pro Palmeiras almejar um campeonato na base do chuveirinho. Não é porque tá chuva. e outra É um coisa, atrás do... Palmeiras. Ô, Nicola, 42 cruzamentos. Sabe quantos cruzamentos certos? Nenhum. Sabe qual que foi a porcentagem de pontaria do Palmeiras no jogo? 7%. tá, mas agora, cadê a jogada de infiltração? Não tem nada. É assim, o Palmeiras tem um centroavante que até tem uma certa habilidade. Eu acho que ele tem até Quem? um passe, o Davidson lá.
Até Qual a que... habilidade? Nicola, é razoável, melhor que o Eu acho Borja. ele um grosso, mas eu acho ele um Tá, grosso. só que é o seguinte, não é um jogador de referência. Aí, então, o Palmeiras, aliás, eu não sei qual é o esquema tático que ele usa, porque ali é uma confusão o time do Palmeiras. Então não tem bola infiltrada e fica esse negócio de... Agora, como é que faz? Só chuveirinho? Esse é o jogo do Palmeiras? Vamos lá, É o esquema Filipão? O Palmeiras do Cuca foi um Palmeiras, durante boa parte do ano, desorganizado defensivamente e que insistiu no chuveirinho. O Cuca tem contrato até dezembro de 2018. Se eu sou presidente do Palmeiras, ou se eu sou vice-presidente, como o Didio é do São Bernardo, eu chamaria o Cuca hoje e não esperaria o campeonato acabar. Chamaria hoje e falaria: e aí, Cuca, o que você tem para me explicar sobre esse ano trágico, sobre esse ano deprimente? O que você pode me explicar sobre a dificuldade defensiva, sobre esse excesso de chuveirinho? Eduardo Batista. E se ele não me convencer, Carreira, eu aviso ao Cuca que no fim da temporada o contrato dele será descontinuado. Porque não dá para você investir alto como você investe, não dá para você ter um técnico caro como você tem, que não dá resultado e pior, que todo final de jogo, nas entrevistas diz: preciso ver se eu vou continuar, vou pensar, porque o futebol é feito dessa maneira. O que demonstra, pra mim, é que o Cuca tá sem apetite nenhum de continuar trabalhando no Palmeiras. E se o cara não tem tesão de trabalhar num clube que paga em dia, num clube que tem uma baita numa infraestrutura, num clube que contrata os principais jogadores do Brasil, o cara tá precisando trabalhar um pouquinho na realidade da Série B para entender um pouquinho do que é o verdadeiro futebol. Mas o Nicola, Jorge, a culpa não é só dele, não. Jorge Nicola, pode chamar de Jorge. A culpa não é só dele. Ó, Gabriel no Corinthians, pode ser campeão? Pode. Pode ser campeão, certo? Barrios E o no Edu Grêmio. Beacena foi no Barrios no Palmeiras. Grêmio, pode ser campeão? Pode. No Robinho no Cruzeiro, foi Então, campeão. então vamos lá. Tem uns 5, 6 jogadores Então, vamos lá. aí que foram campeões. O Gabriel virou reserva absoluto no Palmeiras com o Cuca. O Barrios saiu do Palmeiras também porque tinha uma péssima relação com o Cuca. O Cuca tinha uma péssima relação com ele e o Cuca escanteou o Barrios. Quem mais você falou? O Robinho. O Robinho foi emprestado ao Cruzeiro quando ainda era treinado pelo Cuca no Palmeiras, porque o Cuca e o Alexandre Matos entenderam que o Robinho era ruim de grupo. Primeiro que o Robinho não tinha personalidade para ser protagonista, isso eu concordo, e depois que ele tinha problemas de ambiente, que ele queria saber o salário dos outros e ficava pleiteando aumento. Aí não dá para eu avaliar. Mas olha que coisa, os 3 que você citou trabalharam com o Cuca e não rendiam com o Cuca o que rendem hoje. E o Leandro Banana lá? O Banana. Leandro é grosso. Banana? Não, Banana tá reserva no esporte lá. Hã? Banana não, reserva Banana do não, André Balado. o do Cruzeiro. Não, tá no Cruzeiro. Desculpa. Rafael Marques? Rafael Marques. Mas esse também não... Tá, mas vem cá, o Rafael Marques e o Davidson. Quem que você é? Hã? É que o curioso, Carreiras, O Alexandre foi embora. sabe quanto custaram os dois centroavantes do Palmeiras? 50 milhões de reais. Mamãe do céu! 16 milhões O o Borja Davidson. custou 32 e Meu o Davidson Deus. custou 18. Você pega os dois, 50 pau. Hoje, o que dá pro Davidson, o Davidson embora, você pode pegar e jogar assim. Pô, podia botar eu lá ganhando 50 o que eles pau. ganham. É muito dinheiro. Né, Gigi? Muito dinheiro. Mas é um Você planejamento vê- muito errado isso. Totalmente errado, mas a situação do Cuca, ele vê ele treinando. O time não. Parece que juntou agora o time e colocou para jogar. Ele não tem um centroavante de referência na área. E fica metendo bola, cruzando. Então, mas é aí que você chegou. Eu não entendo isso. Essa é a questão. Cadê o cara da referência e só A chuveirinho? falta, gente, a falta já começa na falta de estrutura do gramado. Se você sabe que o Palmeiras tem uma partida importante, entendeu? É enganar o torcedor você falar que você vai plantar graminha na Terra Santa, tem o show no sábado, na Não, segunda... mas fizeram, tudo, não, fizeram o teve filminho, isso. fizeram, É. fizeram o filminho chamar da o torcedor máquina. de trouxa. A máquina de costurar gramado, fizeram o filminho. A Desculpa, máquina mas de o costurar gramado e o estádio não tem culpa nenhuma. A temporada do Palmeiras estava perdida muito antes desse jogo. E aí faz parte de uma estrutura, de negócio. Para que você tenha um estádio novo, para que você tenha uma arena, o Palmeiras... Mas o Corinthians teve uma arena aceitou, e não- o Palmeiras aceitou Nicola, esse tipo de condição os de negócio. programas- E eu acho um negócio bacana. os programas- eu não acho que esse é o problema. Os programas o de problema esporte vai ontem- muito além disso. Os programas de esportes ontem, que falam de futebol, né? Que são os concorrentes do Futebol Mais Debate, mas que são aos domingos, tá certo? Foram todos patrocinados pela mesma cerveja. Todos. Foi o famoso programa Caracu.
Não entendi. Porque aqueles caras que estavam falando do Palmeiras, que o Palmeiras, cara, não tinha o que falar ontem. Tava muito engraçado, cara. Porque os caras, assim, então, veja bem, porque era dado líquido e certo a vitória em cima do Santos. A culpa está sendo o gramado. Né? Não, e a culpa é a chuva, a culpa é a chuva. A culpa é a chuva. Pera aí que eu sei que você tá feliz agora porque a sua Portuguesa empatou o jogo, mas como o assunto é Palmeiras, eu sei que tem um cara, Carreiras, que também tá querendo entender aí o que o Cuca tá fazendo com esse time do Verdão. É o Sérvio Carvalho, certeza, palmeirense aí de coração, viu? Com certeza. Boa noite, Carreira. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos os nossos telespectadores da nossa TV+. Eu estou falando da nossa TV+, porque eu já faço parte desse programa. E quando eu não sou convidado, eu sinto falta. Carreira, quando você precisar, eu estou às segundas-feiras disposto a estar no seu programa mais uma vez. Carreira, já vai aproveitando essa onda de corrupção, a Sofá e Colchões lança: compre seu estofado, mas exija a sua nota fiscal. Vamos combater a sonegação. A nota fiscal garante os seus direitos e a procedência do produto. Na hora de sua compra do seu estofado, exija a nota fiscal. A Sofá e Colchões, por ser fabricante, só vende com nota. Vamos aproveitar e vamos fazer um grande lançamento? O nosso sofá cristal. Assentos transforma sem chaise e um encosto articulado. E preço para o nosso programa: 10 parcelas de 149, exatamente, 10 parcelas de 149 e você ganha um puff de brinde. Uma boa noite e até breve. Saúde para todos nós. Saúde, meu querido Sérvio. Você sabe que você tem cadeira cativa aqui conosco, viu, Sérvio? Eu vou fazer o seguinte: deixa o seu Palmeiras melhorar, tá? E nós vamos pegar Coitado. Então ele não vai Dependendo dizer, do Palmeiras e do Vasco, né? Ainda por cima, pra melhorar. Olha só, como que é, o Luca perdeu um pênalti para a Ponte. Duas informações de momento. Nossa, 3, vai para tomar ser mais essa preciso. bugada, hein? A Ponte estava vencendo o Flamengo por 1-0. Pênalti a favor da Ponte e o Luca, que foi alvo de agressão na segunda-feira da semana passada pelo próprio torcedor da Ponte Preta, bateu o pênalti e o Diego Alves defendeu. E aí aquele pênalti dolorido para o torcedor do Flamengo, porque ele fica lembrando se fosse o Diego Alves na decisão por pênaltis da Copa do Brasil, o Muralha, lamentável. Gol no Canindé, a Portuguesa empata com 15 de Piracicaba, Guilherme Queiroz, sempre ele. E a terceira informação, acabou agora há pouco a eleição no Cruzeiro. Tenho certeza que podemos ter algum torcedor cruzeirense assistindo ao programa. Inclusive temos aqui nos bastidores o mineiro aí, ó, o Edésio. Ganhou o candidato da situação, o candidato do Gilvan de Pinho Tavares. Votação relativamente folgada. O título na semana passada da Copa do Brasil foi decisivo. Se o Flamengo tivesse sido campeão da Copa do Brasil na semana passada, a chance de a oposição conseguir emplacar o seu candidato era grande. Com o título no ano passado, as coisas se acalmaram. A tendência é que o Mano Menezes tenha o contrato renovado nos próximos dias. O Mano, que eu informei na semana passada, Carreiras, que tem um grupinho bem forte dentro do Palmeiras que é a favor do Mano, para 2018. Já imaginando que o Cuca vai pedir. É pensar pequeno. Por quê? É pensar pequeno. O Bayer acabou de demitir o técnico dele. Carlo Ancelotti? Por que o Palmeiras não traz um cara desse? Cara, como é que você teve essa ideia, Carreira? Não é que teve essa ideia. O Palmeiras tinha que bater e falar assim: tem dinheiro, Nicola. Gastou 50 milhões em 2 centroavante de perna de pau. Cara, traz um Ancelotti para dirigir o Palmeiras. Cara, já pensou a repercussão que isso seria? Seria do caramba. Hã? Já Muito pensou? legal. Lança uma campanha. Quem lança a campanha? Sugestão. Depois que eu falar, por favor, foco no Carreiras, o Carreiras vai interpretar bem. O Carreiras vai sugerir, a gente vai gravar e ele vai se solidarizar. Se precisar de um dinheiro, ele vai pôr uma grana. Vou. Por favor, pra câmera. Pra trazer o técnico do Palmeiras. Capaz. Ó, agora, Nicola, a gente falou muito aqui sobre esse clássico entre Palmeiras e Santos, mas a gente falou mais do Palmeiras, né? Queria saber se você tem alguma informação exclusiva aí pro torcedor do Santos, que, aliás, esse gol do Ricardo Oliveira foi importantíssimo pro atleta, que tem o contrato acabando e que o Santos não tinha mostrado ainda interesse, né, em renovar. Então, Ele já completando você, Letícia, Sebastião Faioli, de São Caetano do Sul, ele está aqui perguntando, ó, o Lucas Lima não está fazendo falta para o Peixe, deixa ele descansar? Tá fazendo muita falta. Eu acho que está fazendo falta. Sebastião, o Santos é um com ele e é outro sem ele, contrato termina em dezembro. Conversei recentemente com o presidente Modesto Roma e o presidente não estava muito animado com a possibilidade de o Lucas Lima ficar. O Santos ofereceu 40 milhões de reais por um contrato de 4 anos ao Lucas Lima. O Lucas não se deu nem ao trabalho de responder uma proposta dessa. 10 milhões de reais. Olha como o futebol ficou louco. Imagina, Didio,
Você oferece 10 milhões de reais por ano para um jogador e o cara não se dá nem o direito de te responder. O Modesto não duvida até da possibilidade de o Lucas Lima defender um rival. Na semana passada o Neto cravou que ele vai para o Palmeiras. No sábado, essa é a informação que eu havia prometido no começo do programa, o presidente Maurício Gagliotti aproveitou a visita do Modesto Roma ao Allianz Parque para jurar que não fez proposta oficial, que o Palmeiras tem interesse no Lucas Lima, que o Palmeiras monitora a situação do Lucas Lima, mas que não há nada assinado, como disse o Neto, e também não há um acordo verbal. O Palmeiras está monitorando, está vendo as possibilidades, está vendo os riscos. Se alguém aparecer com uma proposta boa, é provável que o Palmeiras faça uma proposta também, porque o Palmeiras quer ter o Lucas Lima para 2018. Nicola, dinheiro tem. E eu acho que é um bom reforço, de graça, cara. Excelente jogador. Se você gastar 10 milhões de reais, 10, dando dinheiro pro cara, 10 milhões de luvas, não dá para comparar Lucas Lima com 18 do Daverson, não dá para comparar Lucas Lima com 32 do Borja. Ou vocês discordam? Eu vou cravar aqui. Cravo. Ele vai para a China. É mais provável. Eu não acho, não. A proposta que ele tem da China é do Guangzhou Evergrande, o time do Felipão. O Felipão quer... O Felipão perdeu o Paulinho pro Barcelona e quer ter um meia. Então... Mas se fosse para ir para a China, acho que ele já tinha ido. A conversa de bastidores é que o sonho dele é a Europa, né, Nicola? Então, eu concordo. Aí sim, que é diferente da China. O sonho dele era jogar num grande da Europa. Esse mercado não existe, Letícia. Se existisse, já tinham, há 6 meses do fim do contrato, já tinham procurado ele para fazer uma grande proposta. O que pode aparecer é um time médio da França, um time médio da Espanha. Eu acho que ele vai para a China até um time grande de Portugal. Ele vai vir proposta tipo, Nicola, ele tem facilmente, nessa condição que ele vai estar do passe, ele vai ter na mão, assim, 20 milhões por ano na China, mas limpinho. Na mão de luvas para ir pro negócio. Isso. Além do salário, mas é que tá, eu não sei se ele tá desesperado por ganhar um altíssimo salário ou se ele vai preferir ir pra Europa para jogar num mercado meio maior. Agora, quantos anos ele tem? 26. Já aprendeu a fazer conta. Não, que isso. Agora, gente, vamos falar também. Você está de brincadeira, Nicola. Você está de brincadeira. Ele não tem mais o Neymar lá. O sonho dele era ir pro Barcelona. Agora o Neymar não tá mais lá. Acabou esse negócio. Acabou essa possibilidade. Vamos lá. Ele nem titular da seleção brasileira. Como é que ele almeja um time grande da... Mas não precisa ser livre no mercado. Eu imaginei que o mercado fosse analisar melhor o Lucas Lima. Tá, vamos lá. Campeão da Libertadores do Santos? Não. Saiu fora. E aí, o que o Santos ganhou esse ano? O Carreiras, mas por exemplo, o Lille... Não, ele perguntou o que ele ganhou esse ano. Não ganhou nada. Então tá bom. Então o cara é bom se ele ganha. Se ele não ganha, é uma resultado. Porcaria. É importantíssimo isso. O futebol, as conquistas para mim são coletivas. Difícil que alguém ganhe alguma coisa sozinho. Então, por exemplo, o Lille gastou 36 milhões no Thiago Mendes, o Lille gastou 40 milhões no Luiz Araújo e gastou quase 50 milhões no Thiago Maia. Esses 3 jogadores que eu citei são mais novos do que o Lucas Lima. O Thiago Mendes deve ter a mesma idade. Se gastou tudo isso, por que não gastar 10 milhões com o Lucas Lima? Não, pode acontecer. Mas o Lille, nós estamos num time pequeno. O médio da França. Mas agora é o seguinte, a da China vai vir uma proposta muito maior, Nicola. Você pode ter certeza. Mas para a China, Carreiras. Vai para a China. Mas peraí. Quantos jogadores da seleção brasileira estão na China? Eu não sei. Já não tem mais esse monstro, Nicola. A China não esconde jogador. Não. Porque antigamente você ia pro Japão, aquela coisa, foi pro Japão, sumia. Não tem mais essa, Nicola. A China não está mais escondendo. Então, assim, se ele tem pretensão de seleção brasileira, eu não vejo problema. Futebol ele tem, joga muita bola. Agora, eu acho que o Palmeiras, se chegar junto com o dinheiro, vai ter que chegar com muito dinheiro. Porque, sinceramente, 800 paus por mês, aí que nem você está falando, não vai levar ele para o Palmeiras. Eu acho que ele já deve estar fechado com alguém, se ele não deu nenhuma resposta. Para não responder. Pode ser. Eu também acho. O presidente do Santos, nesse valor que foi ofertado a ele já deve estar... 40 milhões, que eles estejam pagando 10 milhões de luvas diluídas no contrato e mais 30 por 4 anos, cara, é bastante dinheiro. É muito dinheiro. Agora seria uma hora legal, né, cara, para chegar para a Crefisa e falar assim para a Crefisa, olha só, nós estamos mudando o Borja para o Santos e o Lucas Lima está vindo. Mas é que tá, você não precisa dar o Borja, essa é a questão. Não, mas a questão é essa daí. Você dá o Borja para o Lucas Lima. Para limpar um pouco. Você dá o Borja para o Lucas Lima. Lucas Lima, o Borja é seu. Eu já perdi a aposta por causa do Borja. Mas ainda bem que a gente não definiu o que pagaria, graças Isso é pior. ao mundo. Carreiras, se eu tivesse que apostar entre Borja e Daverson, eu aposto no Borja.
O Davidson, pra mim, é caneleiro, é grosso. O Borja, pelo grosso. menos, se movimenta. Não, o Davidson, melhor, o Davidson tem até mais garra do que o Borja. Só que o Davidson não sabe jogar. O problema do Davidson é a bola. O Borja não, o Borja tem qualidade. Mas é meio nhaquento, é meio preguiçoso. E o Matos, eu prefiro um nhaquento e o com bola Matos do que... vai e traz um cara desse. Faz parte. Cinquentinha. Agora, gente, Faz parte. É? Vamos fazer 50. uma parte, vamos sair do tema. Vamos falar um pouquinho de arte, né? A arte tá tão em alta ultimamente. Eu descobri que o Jorge Nicola, ele tem um dedo pra arte também. Mostra o seu leãozinho. Tem vários, mostra não, pro é que- Eu também telespectador. fiquei observando Não, esse eu leãozinho falo aqui pra nesse você. caderno. É que quando você Não, tem um não, filho não. pequeno e você usa muito caderno, ele Aí, acha aí, que... o caderno da TV Mais ainda lá, mostra lá. É, da TV Mais Olha lá, mesmo. fecha lá Inclusive, naquela lá. inclusive eu tô... Não, deixa fechar mostrar o Calma, desenho eu estou primeiro. mostrando primeiro a TV Mais. Aí, olha lá e o agora desenho. é o leãozinho. Mas ele tem que terminar de pintar. Aí tem várias, aí quer ver? É. Aí aqui são anotações, mas aí em determinados momentos tem Coisas mais algumas abstratas, brincadeiras e tal. lógico. Então faz É parte. o Luca, né? É o um Luca. pai presente Presente. aí na educação do Tô filho, precisando de um né? caderno novo, viu, Carreira? Se puder providenciar. Darei. Porque aí eu deixo um caderno com ele e o meu fica restrito Então a responde o Daniel da Silva aqui da Vila Metalúrgica. Nicole Carreiras, com a derrota para o Santos, o Palmeiras deve brigar agora com o seu objetivo principal, uma vaga direta na Libertadores. É isso, Com Nicole? toda a certeza do mundo. Se o Uma vaga Palmeiras, direta, para direta, né? se o Palmeiras não for segundo, terceiro e quarto, Carreiras, aí é o caso de repensar tudo. Eu já estou repensando o técnico. Se o Palmeiras não conseguir ficar entre os 4 primeiros, é a grande frustração. E aí vale lembrar que a CBF paga prêmios gordos para o segundo, para o terceiro, para o quarto. O prêmio vai diminuindo de acordo com a tua posição final. Então, se eu sou diretor de futebol do Palmeiras, eu até planejo passar uma partezinha, porque os caras não estão merecendo muito, uma partezinha menor de um bicho por eventual classificação final. O Palmeiras não pode ficar qualquer outra posição que não seja o Mexe segundo, com o terceiro, planejamento do time pro ano que vem, né? Porque a pré-Libertadores você tem que começar já... final de janeiro. E o ano que vem é uma temporada típica por causa da Copa do Mundo. Os times têm férias a partir de 4 de dezembro, voltam em 4 de janeiro e tem só 15 dias de pré-temporada. Aquele ano estadual bom foi pra cair, né? o estadual foi todo antecipado. Então, disputar uma pré-Libertadores a partir de 31 de janeiro é tudo que Flamengo e Palmeiras não precisam. Ainda com o dinheiro que Mas, investiram. gente, o Palmeiras nem se justifica o Palmeiras ir para uma pré-Libertadores, né? Pelo amor de Deus. Ficar fora, então, Com né? tanto Se bem investimento. que o Carreiras ainda tá naquela que o Palmeiras pode ser rebaixado. Né? Tem chance. Não saiu coloca disso? a palavra na minha boca, não. Não vem com essa história, não. Não, já Se essa é fugiu. a sua opinião, então você vira pra câmera e fala. Você não vem falar. Não, o Palmeiras não não vem vai me ser colocar eu rebaixado. nessas Olha, freias, a não. primeira vez que vocês discordam no programa. É o Mas foi Carreiras, combinado, é o pô. Carreiras discordando do Guga. Ainda estou aguardando, Letícia, ansiosamente O o Guga contrário. discordar do Carreiras. O Guga discordar do Carreiras. Ó, aliás, viu? A gente tem parceiro novo no Futebol Mais Debate, Carreiras, é isso? É isso mesmo. Nossa querida Open. Vamos chamar lá, vamos mostrar para o telespectador a Open. Olá, meus queridinhos. Que saudade de vocês. Carreiras, Letícia, boa noite. Como é que vai? Pessoal aí do Futebol Mais Debate, acompanhando a discussão, concordando ou não, não é? Tá uma loucura aí, né, meu? Já passamos da metade do campeonato, temos aí muita coisa para conversar no mundo do futebol. Mas aqui, ó, tem uma parceria nova chegando, galerinha. E eu gostaria, que legal estar aqui apresentando o pessoal da Open Negócios Imobiliários. Vamos entrar? Que primeiro eu gostaria que vocês vissem a estrutura disso aqui. Entra aqui, o Caio que está mostrando pra gente. Meu pai teve negócios imobiliários, eu adoro esse mundo. Então aqui eles trabalham com venda, locação, permuta, documentação e financiamento. Eles, conversando com eles, esse negócio de corretor é coisa do passado. Eles são consultores imobiliários. Olha a estrutura que eles têm aqui, meu. Então se você vai alugar, se você vai vender, né? Se você está procurando, eles têm uma parceria incrível. E olha que estrutura bacana. E eu queria falar do site, gente. Carreira, se liga nessa dica. Você pode entrar no site do opennegócios.com.br. Você de casa, eu estou falando com você de casa, que tem um imóvel, seja aí num salão comercial, residencial, não importa, na praia ou no campo, você tem um imóvel. Você quer alugar ou quer vender esse imóvel. Não está tendo tempo para nada, né? Está mal correria? Então faz o seguinte. Entra no site opennegócios.com.br. Nesta plataforma você faz o cadastro do imóvel, sobe foto, tudo direitinho e coloca todo esse time para trabalhar para você. São consultores experientes, eles vão te ajudar na hora da venda, da locação, não importa o tamanho do seu imóvel. Entre em contato com eles. Legal isso, né, gente? Então, ó, venda, locação, permuta, documentação e financiamento, Open Negócios Imobiliários, movido pela excelência. Vai daí, galera do estúdio. Gostou? Isso deu uma baita dica Open. Se você tem realmente um imóvel e precisa que ele seja bem atendido, ou venda ou locação,
pode procurar a Open Negócios. Com certeza você será muito bem atendido. E aproveitar para mandar um abraço especial lá para o Fábio e para o Cris, né? Que tocam a Open, são grandes amigos aí da gente. Obrigado pela parceria, viu? Mais uma dica, então, aliás, a dica do César, né? Nosso querido César Havaiano, aí o seu Avaí que, viu, perdeu aí pro Atlético Goianiense em casa, tava tão bem nesse segundo turno o Avaí, né, Nicola? Tava bem, mas acabou perdendo por 2-0 e aí voltou para a zona de rebaixamento, posição com a qual o Sport também voltou. Com a vitória da Ponte Preta, minutos finais do jogo, o Sport está indo pela primeira vez para a zona do rebaixamento depois de um longo e tenebroso inverno. O que aconteceu nesse jogo em comum com o Corinthians? Qual jogo? Do Avaí? Gol do Walter? Não. Coutinho? Erro de arbitragem. Um pênalti absurdo lá, que a bola bateu na mão do cara, que se fosse contra o Corinthians, a mídia inteira tinha falado, foi lá no jogo do Avaí, ninguém fala nada. Mas é isso. Descarado, Nicolas. Ah, então peraí. É descarado. O Didio não tá aqui sempre, então talvez ele esteja se acostumando com os diálogos, com as colocações. O Guga já havia em algum momento dito, você está reforçando. Há uma conspiração da mídia contra o Corinthians, é isso? É lógico. Porque a mídia é Não é conspiração. Conspiração é o termo errado. Não é conspiração, não é ruindade mesmo. Os caras são ruins mesmo, é diferente. Você consegue ver isso, Didio? É ruindade. A mídia conspirando contra o Corinthians? É ruindade. Não, Como é que você explica o Como lance é que você pergunta repercutir? isso para um gremista lá do Rio Grande Porque do ele é isento, Sul? porque ele é isento. Eu não posso. Eu não torço para os times de São Paulo. Se Eu fosse sou um internacional, torcedor. ia lembrar e aí do Márcio você- Rezende até o ataque. E aí o Didio é isento para poder falar. Você vê a mídia paulista trabalhando contra o Corinthians? Não, de Por que forma não alguma. repercutiu É quando o o que Corinthians não foi repercutiu. prejudicado? Você viu esse lance que eu tô Mas falando? peraí. Você viu esse lance? Provavelmente, o argumento dos corintianos da bancada, não são poucos, são 3, tá, Didio? Olha o que eu enfrento todo o programa. Vamos falar, porque quando foi o Jô, foi uma baita repercussão. Senhores, o Jô só deu tanta repercussão, primeiro porque fez um gol com a mão. Depois, porque ele havia sido o pivô do escândalo, o pivô do episódio do Fair Play. E aí o Jô havia dito por diversas semanas que o Rodrigo Caio era excelente, que ele ia tentar copiar o exemplo do Rodrigo Que Caio. pode ter isso? Ele ia tentar. Você Tá concorda? bom, Você usou a palavra correta. Mas Ele ele ia tentar, mas Lógico. ele é corintiano, não conseguiu. Ó, depois Vira dessa eu com vou barulho até dessa, chamar o Carreira. intervalo, viu? Mas fica aí, não sai daí não, porque já a gente tá de volta. De volta com o Futebol Mais Debate desta segunda-feira, hoje recebendo aqui como convidado especial o Didio Sareto, ele que é vice-presidente do Esporte Clube São Bernardo e conquistou aí o acesso para a Série A3 de 2018 e acabou de chegar prêmio novo aqui para o sorteio de hoje, olha que belíssima camisa aqui do Esporte Clube São Bernardo, aliás, já é uma camisa comemorativa, né, aqui atrás temos, ficar mais Legal, retinho hein? aqui, Aí. que é difícil. 90 anos aí do Cachorrão, então, em fevereiro de 2018, e veio como presente antecipado, né, Legal, Carreiras? Aí legal. esse Obrigado. acesso. 90 anos, viu? Um dos times mais tradicionais. Realmente é mais velho que o São Paulo. Mais velho, São Paulo é É? de 35. mais velho. 28. É, o Esporte Clube São Bernardo é de 1928, isso, né? Então, você aí que está participando com a gente já sabe, além de todos os prêmios aí que temos na nossa Bolsa Carreiras, o sorteio de hoje também terá essa belíssima camisa alvinegra do Cachorrão do Esporte Clube São Bernardo, tá? Valeu aqui pelo presente, viu, Didio, para o nosso telespectador. E você participa então com a gente que ainda dá tempo, viu? Manda seu e-mail para contato@tvmaisabc.com.br. Agora acho que a gente pode falar do São Paulo. Já tem São Paulino mandando mensagem aqui, pro Carlos Carreiras. O Kioshi já tá mandando mensagem aqui Edmir falando. Cleto. Todo feliz aqui que o São Paulo lidera em público já, legal, realmente. O São Paulo é o melhor time do campeonato, paulista no campeonato. Vamos no fazer o momento, seguinte, melhor fase. antes da gente chamar o hino do São Paulo para falar aqui do tricolor do Morumbi, alguma que coisa, né? finalmente saiu, Alguma né? coisa tem que liderar. Saiu dessa zona de rebaixamento aí. Vamos chamar aí, eu vou pedir para a produção colocar na tela, os lances do gol dessa final de Mantiqueira Esporte Clube São Bernardo, já que a gente está com a presença aqui do Didio, né, no programa. Aliás, que é um VT narrado pelo nosso querido Guga Mendonça, né, Guguinha? Pois é.
O Esporte Clube São Bernardo conquistou no último sábado o vice-campeonato da 2ª Divisão e vai disputar a Série A3 no ano que vem. Em jogo disputado no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, o Cachorrão do ABC perdeu por 2-1 para o Mantiqueira. O público de 5.199 torcedores abrilhantou a grande final. O Mantiqueira abriu o placar com Léo Costa em cruzamento de Pedrinho aos 5 minutos. A vantagem aumentou quando Vitor ampliou o placar aos 16 minutos, 2-0 para o time da casa. Precisando vencer para levantar o caneco, o São Bernardo balançou as redes aos 33 minutos com Alain Baiano de cabeça. O Esporte Clube São Bernardo lutou até o fim, mas não conseguiu vencer. Placar final, Mantiqueira 2, Esporte Clube São Bernardo 1. O Cachorrão foi a campo nesse jogo histórico com Kaique, Denis, Rafael, Alain Bahia, Rômulo, depois Vitor Luiz e Samuel, Tauan, João Melo, Eric Mamer e Eric Bessa, Lucas Gomes, depois Nelsinho, Felipinho e Pedro Huck, o técnico Ricardo Costa, nessa grande campanha do Esporte Clube São Bernardo. O primeiro jogo no estádio do Baetão acabou empatado em 1-1. Após 24 anos, o time do ABC volta a disputar a Série A3 do Campeonato Paulista. Você vê que presidente, vice, os caras jornalistas não falam, viu? Cadê? Falaram do técnico, do jogador, e o cara que chega com a bufunfa, os caras não falam, né? Você vê, são os ingratos, né, Gigi? Mas esse cara tá aqui hoje, na nossa bancada. Sacanagem isso aí. Você tá acabando com a injustiça. Fica tranquilo. Durma com a consciência tranquila, Carreiras, que você tá fazendo a sua parte. Tô compensando aqui. Parabéns, Gigi. Mais uma vez, parabéns. Aliás, o Alain Bahia aí, ó, zagueiro artilheiro, terminou essa bezinha com 7 gols. O Alain Bahia, eu conheço ele inclusive lá de Chapecó, sabia? Ele jogou lá em Ceará, pertinho de Chapecó. Que time você torce? E ele participou aqui com a gente também do Esporte Mais, 2 vezes. A gente falou que a TV Mais é pé quente e realmente foi ele que marcou aí esse gol da final contra o Mantiqueira. Ô, Letícia, se você puder ficar em silêncio, porque a gente tá atrapalhando o Carreiras, ele tá conversando com a assistente do telefone. Não é isso não. A Siri começou a falar aqui. Silêncio. Você é de casa. Silêncio. Cara. Que o Carreiras está falando com a Siri, vamos aguardar. Não, ela começou a falar aqui do nada, não chamei a Siri, ela começou a falar, o que você quer? Se a gente estiver atrapalhando, você avisa? Vai, vamos falar do São Paulo aqui, cadê o hino do São Paulo? Toca o hino do São Paulo, produção. São Paulo Futebol Clube, em nome de Kiyoshi, Fábio Denadai, os São Paulinos que eu conheço, Paulo Duarte, Silvio Duarte, Luiz Carlos Duarte, seu Silvião Duarte aí, que é o grande Silvião. Olha só, todo mundo feliz, São Paulo empolgante aí, né? Jogou... Calma, empolgante, calma. Sim, Nicola, demonstrou... Qual dos 4 paulistas tem a melhor fase? Qual? Não, no momento. Não começa. Corinthians, não começa não, Corinthians. Não. Tá louco, velho? Não. No não, momento, acho que é o Corinthians. No momento, nas últimas 3 rodadas... Na rodada de ontem, né? Na rodada de ontem... Aliás, um empate fora contra o Cruzeiro também. O Cruzeiro empatou com o atual campeão da Copa do Brasil. O São Paulo empata em casa com o Sport, que é o pior time do campeonato, e tá melhor momento. Mas ganhou. Não, ganhou por 1-0, mas jogando mal, hein? Porque não jogou assim pra ganhar, não. Aliás, o Sidão salvou o empate. Mas assim, Letícia, é mais um passo que o São Paulo deu. Sim. Que outrora... Vitória importantíssima. Outrora... Nossa, foi bonito, hein? Como é que se fala? Esses momentos finais, ele com certeza ou ceder empate ou a derrota, como aconteceu em muitos jogos. Então, mais um passo que o São Paulo deu. Aliás, eu acho importante. O Sidão que salvou 2 cabeçadas aí aos 49 e aos 50 do segundo tempo e evitou o empate do Sport no Morumbi. O Sidão só precisa, não sei, uma coisa que ele fazia tão bem no Audax, que era sair jogando com os pés, ele tem feito umas lambanças na saída de bola. Ontem ele fez acho que umas 3. Dá para entender isso, Nicola? Ele foi contratado pelo Rogério Ceni, foi indicado pelo Rogério ao São Paulo, principalmente pela capacidade dele com os pés. O Rogério entendia que a presença de um goleiro que soubesse atuar como líbero, que participasse do momento de criação, ajudaria. E hoje o que está atrapalhando o Sidão é justamente os pés. Mas eu acho que isso tem a ver, Nicola, com
o treino, em primeiro lugar, com o técnico que está ali no comando e também com a qualidade da sua defesa, né? De você ter confiança. Vamos lá. em Letícia, poder não sair com a defende. Não, não, Cagada. não, não é assim. Ele Vou comer fez aqui. um monte de cagada. É assim. Não, Isso ele daí fez, não é treino. concordo. Isso não é treino, não, eu não é concordo questão que de ele treino. fez cagada, Né? mas ele faz cagada por quê? A bola mortinha ali é o seguinte, a bola mortinha quer dizer assim, que ela tá vindo paradinha, sabe? O cara vir e dar um Outro dia- Mas dedão por que pra ele frente. não fazia isso Cara, no Audax com o Fernando Diniz Outro e faz agora no outro dia, Não, o Fernando cara, Diniz, então. outro dia o Fernando Diniz se meteu nessa discussão e falou que no Audax, como era tudo mais trabalhado, ele tinha muito mais opção para sair jogando. Então, dá para entender um pouco da Letícia, mas dá para entender um pouco do Carreiras. Porque, mesmo não tendo as mesmas opções, o Sidão tá fazendo O senhor é cagada. candidato a alguma não, coisa? Não, Que o senhor eu tá- falo o que eu penso. E eu discordo de qualquer um. Não tem, pra mim isso não tem aí. problema nenhum. E adoro discordar do Carreira. Inclusive, dá dura nele no ar que ele tá falando Não, mas assim. você tá no falando meio do média programa. aqui, média não, ali não e tem tal. média. É que eu consigo ver um ponto para Eu cada sei um que o dos senhor estava dois. em campanha. O Sidão tá fazendo cagada. Nem com para os pés. jornalista do ano, não? Não, também não tem essa capacidade. Devia de concorrer, mereceria. Mas nos dois lances finais ele acabou evitando o empate. É assim, o São Paulo já jogou bem outras partidas e não venceu. Contra o Corinthians ele fez um grande jogo, não venceu. Contra a Ponte, durante 70 minutos ele fez um grande jogo, não venceu. 24 boas partidas. Ontem precisava ganhar. E foi o que ele fez. Como goleiro de São Paulo, ele trabalhou muito bem embaixo dos paus, né? Trabalhou bem? Olha, não dá nem pra... Trabalhou bem, ele cola embaixo dos paus, trabalhou. Não foi isso. Fez mais do que obrigação, né? Cara, são 3 paus, ó. 1, 2, 3. Você gosta? Hã? Gosta? Do gol? Legal, adoro. Fazer gol, gosto. Espetar bola, esse é gol. Espetar? Gosto. Mas, ó, o Sidão tá passando uma coisa muito bacana pro São Paulo, que é a empolgação, Nicola. É a vibração. Isso é super importante. Uma das coisas que o Renan não tinha, que o Renan não tem, é isso. É um goleiro quieto, aquela coisa que eu sempre comentei até isso do Cássio, que o Cássio é um pouco quieto, embora ele esteja hoje melhor, né? Mas assim, cara, goleiro que não fala não vai pra frente, meu. Pode ser o goleiro que for. Eu nunca vi goleiro O Dida não foi muito longe, mesmo, na verdade. O Dida não foi muito longe. Né? E o Dida o quê? O Dida era mudo. Era mudo. Eu nunca ouvi a voz dele, não sei a voz dele. Eu não sei se ele é grave, frio, se né? ele é fanho. Eu não sei se eu sou sábio. Você que é do Sul, você ouviu a voz do Dida? Não. Vai ver que ele era gago, Você né? que é do Sul também, você ouviu a voz do Dida? Não. Só perguntinha. frio E por embaixo que, do que ele gol, hein? levava a abraçadeira de capitão? Porque talvez internamente ele fosse um líder. Então. Não levava essa faixa de capitão, não. Quando? Líder do cinema Cara, mudo. o Dida foi capitão no Milan. No Milan foi capitão. Não foi não, o Maldini que era o capitão. Nada, o Dida Tá foi viajando. capitão, Ó, tá cara. viajando. Mas eu acho que também não dá pra comparar qualquer um com o Dida, né? Era um goleiro que não falava Qualquer muito, mas um? era um goleiro que A senhora fazia chamou muito, o que era Sidão de frio, qualquer um. Agora, que assim, no tinha Corinthians o cara confiança. jogava com o Gamarra, ele ia falar com quem? Pra quê? Fala pra mim. Fala pra mim aí. Hã? Mas voltando, ó, perceba, Didio, que nas discussões de São Paulo, de Santos e Palmeiras, sempre vão dar um jeitinho de remeter a Corinthians. Nós estávamos falando de São Paulo. Mas a gente depois faz... O São Paulo, depois de Quem 10 falou jogos... de Corinthians e de Dida foi você, Ó, Nicola. Carlos É Alberto verdade, Carreiras. verdade, Letícia. O Nicola tava falando do Só Sidão. porque eu falei do Cássio. Não, o Carreiras É estava verdade, falando do fui eu. Sidão. É verdade, eu vou fazer Viu? Admita, pelo 10 menos. jogos sem... Fazia 10 jogos que o São Paulo sempre levava gols. Essa sequência foi quebrada. Torcedor é rápido, Nicola, aqui, ó. Marcelo Henrique. Boa noite, cara. Você acha que o Cássio trabalhou bem debaixo do pau? Responde agora. Tô rápido pra caramba, Responde. hein? Hã? Responde. O Cássio não teve muito trabalho ontem. Não? Uma Aquela coisa que bola no gol. uma Já tá falando do Corinthians. Eu tô falando Não, mas gol, o cara gol. perguntou aqui, Nicola, você mandou responder. Ué, o que eu acho E essa fala fina? o que tem que Legal, elogiar no ótimo. Cássio é o seguinte, cara. A saída de bola dele com o pé tá impressionante. Parece o cara tá louco, tá parecendo o Gerson agora, Nicola. Ele dá uns lançamentos no pé dos caras a 40 metros de distância. Isso não é comum, cara, na boa. Bom, voltando, eram 10 jogos em que o São Paulo sempre sofria gols. Desde junho, jogo contra o Vasco, julho para ser mais específico, o São Paulo conseguiu interromper essa série. O jogo foi importante, porque apesar de errar muitos passes, 55, o São Paulo conseguiu os 3 pontos, o São Paulo conseguiu, depois de 7 rodadas, deixar a zona do rebaixamento. E agora o torcedor são paulino vai ter de se acostumar a uma nova casa, porque por conta dos shows do U2,
por conta dos shows do Bruno Mars e de um festival de música brasileira, o São Paulo vai perder 5 jogos como mandante no Morumbi. Os 5 jogos vão ser realizados no Pacaembu. Aí que hoje, ó, essa médiazinha vai, ó. Vamos falar da média? Uhum. Vamos falar da média? O Carreiras, durante vários programas, se orgulhou de vir, bater no peito, falar: o Corinthians é o dono da melhor média de público do futebol brasileiro. Era verdade. Era até esse final de semana. O São Paulo, com os 43.071 pagantes no jogo contra o Sport, pulou para uma média de 33.352 torcedores. Ô, pessoal, só Contra para falar, faz 20 dias mil... que o Corinthians não joga em casa, tá? Isso é o primeiro ponto. É sobre o ano, não sei se você... Como é que é? Sobre o quê? Didio, a média é do ano, tá? Tá, então, só que se se o você Corinthians- não é porque você não jogou só que 20... se o Corinthians tivesse feito essa rodada em casa, o São Paulo não tinha passado. E outra, é muito mais fácil no estádio deles que cabe 2 por assento. Não. Isso daí também vai Bora. por água abaixo. Isso aí vai por água abaixo. Cabe 2 por É assim, assento. vamos ser justos, vamos elencar tudo. O São Paulo tem 33.352, o Corinthians tem 33.007. A tendência é que na próxima quarta-feira, quando o Corinthians vai jogar com o Curitiba, vai receber o Curitiba, o Corinthians retome essa primeira Então, os senhores colocação. estão usando artifícios do Não, jornalismo não tô, de não. manipular não, números. Eu tô contando, não. A manipulação se dá quando você muda as coisas. Eu tô trazendo o quadro do momento. Você está O trabalhando quadro com a do momento realidade. hoje tem o São Paulo como primeiro colocado. E o fato de não ter o Morumbi nos próximos 5 jogos me permite imaginar que o Corinthians vai terminar a temporada como primeiro colocado. Tem 2 questões importantes. Você só tá esquecendo um detalhe. O Brasileirão como tá? Não, brasileiro, o Corinthians tem 38 contra 34 do São Paulo. Tem 2 questões importantes. Uma que defende cada um dos lados. A que defende o São Paulo. O São Paulo consegue ter a melhor média de público do país numa temporada em que ele foi eliminado de 3 torneios de forma antecipada e de que ele bateu o recorde de rodadas na zona do rebaixamento. Contra um Corinthians que brigou sempre por título no Campeonato Paulista e lidera o Campeonato Brasileiro desde o começo. O outro ponto a favor do Corinthians. O ticket médio do ingresso do São Paulo é de R$ 26,00. O ticket médio do Corinthians é de R$ 53,00. Ou seja, você compra 2 ingressos no jogo do São Paulo e ainda sobra R$1 na comparação com o ingresso do jogo do Corinthians. Não, a diferença é gritante. Agora, isso daí não vai ficar. O Corinthians vai terminar líder porque a hora que você coloca... Quantos torcedores o São Paulo vai pôr no Pacaembu? Nesses 5 jogos? 36 mil, vai. Que dê lotado. O Corinthians vai dar 40 mil daqui até o fim da temporada. Então isso daí. Agora, a torcida do São Paulo, de qualquer maneira, Nicola, parabéns, porque sempre foi chamado torcida da onda. Só ia se o São Paulo estava bem. Sempre. E ó, no ano que mais o time está mais precisando, ela está se demonstrando, não importa o valor do ingresso. Aí, tudo bem, aí é faturamento, mas ela está se demonstrando uma grande parceira do time. É muito bacana. Parabéns para a torcida do São Paulo. É verdade. Esse ano foi aí para eliminar, né? Informação complementar, o Palmeiras ele pediu que juntasse o público dos shows para ter uma melhor média. Quem sabe o São Paulo faça isso também com os shows que vem. Aí vai dar 200 mil. Exato. Ó, e falando em São Paulo ainda, Carreiras, tem o pessoal que quer dar um recado aqui, né? Na verdade é o seguinte, o pessoal está precisando de iluminação. Qual que é? De luz, de muita luz? Não. O Pedro me passou uma jogada boa do Sidão. Vamos dar um recadinho do Pedro aqui, ele vai falar do Sidão. É isso aí, Carreiras. E o Sidão estava iluminado, né? Conseguiu pegar aquela bola no último minuto e, se estava iluminado, estava na Luz Trésilier. São 3 andares de loja, muitas opções para você conhecer. E você está vendo nas imagens toda a linha de presentes que eu tenho também para deixar a sua casa muito mais bonita. Você vem aqui conhecer, tomar um café. Estamos há 25 anos na Avenida Lino Jardim, 1183. Uma esquina muito linda que você tem que vir conhecer. Luz Trésilier, com muita luz para você. Ele estava iluminado mesmo, viu? Iluminado porque, ó, e o Pedrão todo feliz porque o seu São Paulo está se dando bem. Aí, Pedrão, nós vamos ver o Nicola aqui, ó, com capoeira e tudo, com a cara... Cara, eu vou ter a mãe de trazer uma mulher fazer acarajé dentro do estúdio, cara. Só para ver o Nicola de baiana, meu. Mas acho que correremos Pela o risco... segunda vez, né? Acho que correremos o risco de ver as baianas, o acarajé, tudo isso em meio a... Carlos Alberto Carreiras vestido de São Paulino. E aí é curioso. E o curioso é porque o Carreiras passa semanas zombando palmeirenses e São Paulinos.
De palmeirense ele já veio. Já veio. Agora vai vir de São Paulo. Você, telespectador da TV+, não perde por esperar. A única certeza é que no fim do ano você vai se dar muito bem. Porque você vai ter motivo para tirar Programa sarro de um especial, ou de outro. E voltando na polêmica de goleiro mudo aí, ó, o Kioshi lembrou muito bem do Carlos. Carlos foi titular da seleção brasileira na Copa de 86. Carlos, o azarado, Carlos né? Roberto Galo. Mas o Carlos também era um jogador quieto, derrubando o meu... Sua minha tese foi pro A minha espaço, tese né? foi pro espaço. Mas é importante ter um jogador que vibra Sim. também, né? Ah, o Nicola? Rogério Principalmente Ceni- no Que se momento do São comunica, Paulo. claro que é. Mas não dá para cravar que se o cara é mudo já era, né? É diferente. Né? Agora, mais importante ainda, claro, é ter um cara que, mesmo com um time jogando não tão bem assim, vai lá e faz, né, um individual, brilha, como foi o caso do Marcos Guilherme também, que fez o gol aí contra o Sport. Já o Hernanes, que costumava vir brilhando todo o jogo, não apareceu muito nesse jogo contra o Sport. Cueva também, né, ficou deixando a desejar, mas o importante para o São Paulo realmente foi os 3 pontos. Nicolinha. E o Carlos hoje é preparador de goleiro do São Paulo, né? Ele era do profissional e acho que Tá no sub-20. foi pro sub-20. Ele era do profissional e foi rebaixado. O Haroldo chegou a ser promovido pro profissional. O Haroldo, que era o preparador de goleiros do São Paulo durante muito tempo, foi demitido recentemente. Na verdade, mas recentemente não, devia ter sido demitido há muito tempo. O Haroldo? Vai. Por quê? Tá. Que o São Paulo tem de goleiro? Fala pra mim. Mas espera, o preparador de goleiro não ensina ninguém, ele aprimora. Se você contrata meia boca, aí é mais difícil. Ele aprimora, então ele aprimorou quem que ele aprimorou? O Denis? Mas para aprimorar... Ele aprimorou o Denis? Vamos lá. Denis Bosco. Vai, me fala, então que vai. o senhor não captou a palavra aprimorar. Aprimorar quer dizer que Eu você conheço pega... aprimolar. Do grande Você amigo quer falar meu. mais sobre a Pri? Não, vai. Você quer falar mais sobre a Pri? Eu quero saber, vai, fala aí. O que eu quis dizer, o cara vai pegar algo que precisa ser trabalhado e vai desenvolver. Perfeito. Para mim, Denis, Sidão e Renan Ribeiro não são solução para o gol do São Paulo. O São Paulo está tentando o Everton, que deve ir jogar no Palmeiras, o Everton do Atlético Paranaense. O São Paulo vai tentar de novo o Walter, goleiro do Corinthians. E oÃo Paulo também gosta da ideia do Gatito. Para mim, o Everton e Gatito Walter tem chegam... a ver, né? Eu não gosto do Gatito. Eu Não. acho que o Gatito... E da Gatita? Gatita você gosta. Gatito E você são vem falar mais pra... bem-vindos. Dizendo que o Carlos, um goleiro de Copa do Mundo, tem a mesma experiência que o Haroldo? Haroldo. O Haroldo foi preparador de goleiros durante 20 anos do Rogério Ceni. Então, você acha mesmo que ele mandava alguma coisa, não? Ele só Se o presidente do São Paulo não mandava no cara, o preparador de goleiro mandava no cara. Ele devia ser parça, aí tudo Na bem. verdade, está explicado. Aí você vai entender. só preparou o Rogério Ceni. Ele só preparava o Rogério O restante Ceni. ele não trabalhou. Aí os outros goleiros, ele não fala, não adianta. Agora, você fala para mim mesmo, você acha mesmo que o cara preparava? Ele aprimorou. Então ele que aprimorou o Rogério Não, Ceni. aprimorar, você entendeu? Aprimorar, o Rogério ele aprimorou. Agora os outros 3 é mais difícil de aprimorar porque eles precisam de lições básicas, Carreiras. Ó, agora, para encerrar esse assunto do São Paulo, pra gente falar de Coringão, né, que foi até o Mineirão para empatar com o Cruzeiro aí, que foi pentacampeão da Copa do Brasil, eu quero lembrar a Carlos Carreiras e Jorge Nicola, que tem uma aposta rolando sobre esse São Paulo, que na verdade, viu, o São Paulo saiu aí do Z4, mas está muito embolada essa parte de baixo da tabela, Nicola. Acho que não dá, né, para sair comemorando ainda, nem falando que o São Paulo vai subir ou se vai voltar aí para essa zona de rebaixamento, porque o São Paulo hoje tem 31 pontos na 14ª posição, mas, por exemplo, o Avaí, que é o primeiro aí na zona de rebaixamento, está com 30 pontos, é um pontinho só de diferença. Agora, com a vitória da Ponte, a Ponte venceu 1-0, o resultado final. Com esse resultado, o Sport é o primeiro time na zona com 30 pontos. Então, o São Paulo continua muito ameaçado pela zona de rebaixamento. Vale lembrar que dos últimos 4 jogos, ele fez 3 em casa. Agora ele inicia uma sequência bem mais frequente de jogos fora. O próximo deles contra o Atlético Mineiro fora. Depois, 2 rodadas depois, ele enfrenta o Fluminense também fora. São 2 adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Ainda tem Flamengo e Santos na sequência no Pacaembu. Então, tá longe de dizer que a briga do São Paulo agora é por Libertadores. Eu tô vendo ele, ó, São Paulo e Flamengo pela briga. O que dá esperança para o Carreiras, o que pode dar esperança, o São Paulo hoje tem 31 pontos. Se tudo conspirar, e quando eu falo se tudo conspirar, é o Flamengo ser campeão da Sul-Americana e o Grêmio ganhar a Libertadores, nesse cenário, o G7 viraria G9. E só nesse cenário você tem alguma chance, Carreiras.
de ganhar a sua Eu a sua não quero disputa. saber Porque de qual aí, cenário, Não, eu você quero já tá saber o seguinte, justificando, Não, é isso? se for para Sim. Libertadores, vai ter baiano vai aqui, ter eu não quero baiana, saber. vai ter baiana. Tá Eu pior quero que o saber. Cuca falando, Eu ó, quero Negativo. saber. Eu só tô justificando para que o fã do esporte que não gosta de ficar fazendo conta, eu explico. O G7 pode virar G9. E aí, para que isso aconteça, o Flamengo tem que ser campeão da Sul-Americana e o Grêmio da Libertadores. Nesse caso, o São Paulo estaria hoje a 3 pontos de uma eventual classificação. Só que também tá 1 ponto do Z4, Isso. então tá muito Não, embolado. E aí Vai precisa ter uma torcer para que o maquiadora Grêmio pra ganhe. Baiana E aí vai também, precisar viu? torcer para que o Grêmio ganhe a Libertadores, o que não é simples, faltam 4 jogos, e que o Flamengo ganhe a Sul-Americana, faltam 6 jogos. Eu quero saber o seguinte, pra gente entrar no assunto Corinthians, né? Vai falar de Corinthians hoje? Palmeiras com quantos pontos tá? Palmeiras tem 43. 43. 45 escapa de rebaixamento, né? Falta 2 pontos. pra Vamos aos ficar palpites do Santos e É isso. Palmeiras? Todo ano a gente fala assim. Vocês fizeram? Ó, Fizemos. Mas antes, então, procura aí, por favor, Nicola, os palpites que a gente deu no último programa sobre o Clássico. Agora, para encerrar o assunto do São Paulo, eu tenho que falar de Costelaria Berlim, porque a gente sempre lembra aí do nosso amigo Daniel, que também é São Paulino. Olha essa costela com mandioca aqui da Berlim Costelaria, pessoal aí do Futebol Mais Debate. Você conhece a Berlim Costelaria? Claro, né? Não conhece ainda? Mas o melhor lugar para comer costela aqui de São Paulo. 21 anos em São Bernardo. Olha essa costela derretendo, mais a mandioca. Ah, e tem festival de costela também. Atendimento impecável. Pessoal, vem conhecer, o preço é muito justo. Tem promoção de cerveja e essa costela eu vou comer agora. Beijo, pessoal. E vem pra cá também conhecer a Berlim. ó. Mandioquinha é sensacional. Lá que o Nicola fala pra mim, todo mundo fala assim, meu Carreiras, eu não sabe que eu termino o programa, eu vou embora lá pro Morumbi, onde eu moro, pensando na mandioca da Berlim. Mas eu falo, Nicola, E eu mas na lá costela. o bom é a costela, Nicola. Mas ele fala, mas eu sei, mas a mandioca também é sensacional. É bom que o telespectador saiba que quem vai 3 vezes por semana comer a mandioca chama-se Carlos Alberto Carreiras. Eu ainda não tive essa oportunidade, eu moro longe, mas tenho muita vontade de comer a mandioca, mas também a costela. Um abraço, Daniel. Um abraço também pro Rodrigo da Ata, que tá todo feliz, corintiano, não vê a hora de o Coringão ser campeão para ele poder soltar o grito na garganta, né, Rodrigão? Gente Só boa. ele. É, e Só o agora sim, Rodrigão. então, a gente pode chamar o hino do Corinthians. O campeão dos campeões, eternamente. O Corinthians que foi até o Mineirão e Deixa acabar buscou o o hino, por empate favor. contra o Cruzeiro. Você quer que ela... Deixa Lógico, acabar o hino 3 inteiro minutos aqui. e meio, lógico. Tá certo. Vamos agir igual, né, para todos os clubes. Para o Nicola não reclamar que essa bancada aqui é a Isenção, bancada de por corintianos. Não, tem que tocar um fado aqui para lembrar da Isenção, por favor. Bom, então esse jogo aí, na minha opinião, Nicola, um empate importante para o Corinthians, um ponto fora de casa. Certamente importante e que ficou ainda melhor porque o Palmeiras perdeu na rodada. A grande O segundo preocupação... colocado é o Santos. Mas a grande preocupação dos corintianos, alguns não admitem, mas a grande preocupação era com o Palmeiras porque tem mais time do que o Santos. Nem o torcedor do Santos acredita no Santos, porque o Santos, só para que saibam, tem o 4º pior ataque do Brasileirão. Se baseia num goleiro espetacular e vai vivendo do que consegue. O Palmeiras havia perdido no final de semana, a chance do Palmeiras já havia ido para o espaço. O Corinthians conseguiu um bom empate. Não gostei do primeiro tempo do Corinthians, até parecia que era o Corinthians que estava de ressaca da comemoração de um título, quando na verdade quem tinha motivo para estar em ressaca era o Cruzeiro, que havia sido campeão 3 dias antes. No segundo tempo o Carille mexeu bem, foi corajoso, tirou o Gabriel para colocar o Cleison, tirou o Maicon para colocar o Camacho, mandou o Corinthians para cima e mesmo com o Casim no campo de ataque, substituindo o jogo, o Corinthians conseguiu um gol de pênalti. É bem verdade que um gol mal anulado do Balbuena, um lance difícil, mas um lance legal. O Corinthians pela 3ª vez no campeonato tem um gol legal anulado através de um lance impedimento. vital, né? Lance vital. E o Corinthians foi roubado, né? Teria feito com que o Corinthians tivesse empatado antes. Talvez o Corinthians teria tempo para virar. É que o Corinthians com 6 pontos a mais ia ser sacanagem, né? Imagina com 60 pontos agora e o Santos com 40. Mas você só vai contar os pontos que prejudicaram o Corinthians, os a favor não. Não, Nicola. Não, agora você vem com essa, Nicola. Pegou de Nicola, tá aí. Não. Fala aí, fala aí. Então. É assim, pra mim o campeonato dá e tira. Então pra vai, mim fala, o campeonato dá e tira. Qualquer um vai, fala um que deu. Fala aí, que deu. Parece que contra o Vasco foi meio... Então, uma mão de Deus. aquele lance do Jô, realmente, certo? Então você acha o seguinte, ali que foi intencional. Não
Eu acho que não. Tem gente que já me chamou de idiota por causa disso. Mas eu não, eu acho que ele foi tentar cabecear de olho fechado, mas que a bola tocou na mão e entrou. O Jô Ele foi com a mão, né? Assim com o braço. Ele vai cabecear, ele vai assim. O Jô foi um idiota ao não admitir. Mas ele não tinha o que fazer ali, estava dentro do gol. Agora, foi vital o resultado? Acho que foi importante, né, Tá, Pedro? e o pênalti em cima do Balbuena? Sim. Contra quem? Contra o próprio Já Vasco. esqueceu? Já esqueceu? O Vasco? Tá. Já No primeiro esqueceu? tempo. Ah, tá. Foram Aí dois, tá. Aí tem tá. dois, Aí tá, viu, pessoal? Aí tá. Aí tá. Teve dois, um eu não daria, o outro eu daria. Não, descarado. Parece o marido Não, prestando não, o conta cara pra tinha que mulher que tomar- foi na balada. O cara Não, mas tomou um então, peraí, vermelho. então, Não, Então vamos, chegar à vai. conclusão, então vamos Não, chegar à aí- conclusão aí se a gente que é uma fosse conspiração juntar- contra o Corinthians, Não. é isso? Não, você que... Mas foi conspiração, Você cara. que falou. Fala, a gente eu não pode concordo com contar. você, o Que eu campeonato quero só- daí tira. Gente, não. Mas eu acho que o Pronto. Corinthians foi sim mais prejudicado do que ajudado nesse campeonato. Boa, Letícia, boa, Sim. boa. Foi Vamos fazer as excelente. contas? Vamos. Contra o Vasco, que você estava falando desse gol de mão, também teria esse pênalti, então no caso, E aí? o Corinthians Corinthians teria ganharia o ganho jogo. do mesmo E aí? jeito. Ganharia do mesmo Aí jeito. teve o gol do Jô mal anulado contra o Curitiba. Ponto importante fora de Contra o casa, ele deixou de Flamengo, pontuar. 3 metros o Flamengo. 3 metros o gol. Tiraram o gol. 3 metros. Mas então o único Era lance- 2-1. Fala aí, vai o que jogo vai. do Corinthians e São Paulo, você acha que a arbitragem favoreceu um dos lados ou não? No que sentido? Que sentido? A gente discutiu 5 lances na semana passada. Pelo menos 3 causaram uma baita numa discussão. Se bem que na bancada é meio difícil. Era só eu votando contra. Mas é assim, pra mim, o campeonato dá e o campeonato Daí tira. Concordo. O Corinthians não vai ser campeão por causa de erros de arbitragem. Muito longe disso. E quem faz esse tipo de questionamento é idiota, é burro, tá ignorando alguém que foi muito acima dos outros no primeiro turno e que faz uma campanha só regular no segundo turno. É importante dizer, a diferença do Corinthians pro segundo colocado na virada do turno era de 8 pontos. Pro Grêmio e do Dídio. Agora continua em 8 pontos, não Já mais rodou- pro Grêmio. já rodou um não, terço, Não mais pro ó. Grêmio, agora pro Santos, com a diferença que já foram 7 rodadas. Mais de um Faltam- terço. faltam É 12. um terço do segundo turno. E continua lenga-lenga. Cada hora é um time que vai. Esquece. Cada hora é um Aliás, time. vamos aproveitar esse momento, Nicola, para você levantar aqueles números dos campeonatos anteriores que Isso. você falou aqui Vamos no lá. início do programa. O Corinthians tem a 4ª melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos depois de 26 rodadas. Ele tinha a melhor campanha ao final do primeiro turno, nunca ninguém havia feito 47 pontos num turno, hoje ele já tem a 4ª. E tem também a 4ª maior diferença para um vice-líder. É importante para que o telespectador entenda o que é a campanha do Corinthians. Mesmo com essas oscilações, o Corinthians continua voando. Os 3 times que tinham melhores campanhas do que o Corinthians nesse momento do campeonato, ou diferenças maiores em relação ao vice-líder. O Cruzeiro de 2013 tinha 11 pontos de vantagem. O Cruzeiro era fora da linha. E aí o Cruzeiro de 2014 e o São Paulo de 2007 tinham 9 pontos de diferença. Todos foram campeões, assim como o Corinthians com os 8 pontos em relação ao Santos também vai ser campeão brasileiro. Agora, falando do jogo. Virou pitoniza agora? Ah, não precisa ser pitone. Essa tá fácil. Rodriguinho fez uma boa partida. O Rodriguinho fazia tempo que não se Aliás, mexia acho tanto. que o último jogo que ele fez tão bem assim também foi lá em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro. Isso mesmo. Ele havia jogado contra o Atlético, que até fez aquele golaço, né, que quebrou a espinha do jogo do zagueiro do Atlético. Mas ontem ele jogou uma boa partida. É aquelas coisas, né? Goleiro contra o Corinthians quer ir para a seleção. A defesa que o Fábio fez naquele chute do Rodriguinho é de sacanagem, né? Ali você fala, de onde o cara cata uma bola daquela, né? Agora, o Casim, de tanto eu reclamo bastante ontem, fez uma boa participação, né? Teve uma boa presença no jogo. Hã? Regular. Eu achei regular pra ruim. Não, mas perto do que regular. ele costuma ser, ele melhorou é muito horrível. contra o Cruzeiro. O que o Caeiras quis dizer Cara, é eu tô isso. falando aqui uma boa, não falei ótima. Tô falando uma boa participação. É que eu acho que você está levando em consideração o que é o Casim que ele e o que é. a gente tinha de Que é uma expectativa em tragédia, relação a ele. Porque foi uma partida Nicola, nota 6. veja bem. Se movimentou bem. Ele ficou- fez o lance do pênalti. Ele fez um gol anulado. Mas gol anulado a gente não vai contar, né? Opa, peraí. Aquele gol anulado foi um gol anulado, assim, de uma cagada ou de uma jogada dele? Foi uma jogada dele. Tá. Você entendeu, não? Mas que nota você daria para ele? Você é o avaliador. Carlos Alberto Carreiras é dono de um jornal. E aí você tem o hábito de dar notas. Que nota você daria ao Ontem, Casim? um 5,5.
Nossa, ser mais rigoroso que eu. Você tá elogiando, eu achei que você ia dar um 7. Eu daria nota 6. Não, cara, o Casim pra mim nota 2 pra mim, sempre. o cara, Ele é nota 2 não, sempre. o cara começa com 6. Ele não consegue dominar uma bola. Entendi. Ontem ele ainda conseguiu cabecear, fazer alguns lançamentos, preparar, fazer aquela jogada de pivô, dar umas preparadas. 5,5? Ontem já aconteceu isso daí, né? O lance do pênalti saiu de uma jogada dele. Sabe quem me chamou a atenção negativamente, Carreiras? Arana. Hã? Gol então, em cima dele. Eu vou te falar o que acontece. Eu Fala. acho que o Corinthians antecipou 2 jogadores de contusão para voltar. Eu acho que o Jadson está esquisito e o Arana está com medo de ir. Você chamou a atenção. O Entendeu? Jadson tá... O Arana se está com medo de ir, Nicola. O Arana não é assim. O Arana está com medo de ir. Então eu estou achando que ele está dando uma seguradinha, porque é impressionante. O Arana em campo, Gigi, o Corinthians não perde. O primeiro turno ele fez Mas essa volta dele, Fantástico. essa contusão que ele sofreu, eu acho que ele voltou meio assim, ó. Sem segurança. Você com uma perna só é melhor do que qualquer outro que está lá. Então do jeito eu acho que veio nessa linha, né? Pode, claro que pode. Eles estão muito abaixo, ele e o Jadson, do que eles são. O Jadson, pra mim, merece a reserva. No gol, vou ser sincero, o gol, o Arana é assim, cara, o Rafinha é show, o Rafinha tem 1,60m e pouco, o Rafinha 68. é baixinho. Cara, o cara voou. Ele veio voando também, o Rafinha voou. Pegou uma impulsão, né? Mas, de qualquer forma... E os caras ainda falaram que o Cássio falhou, velho. Eu queria saber o seguinte, velho. Putz, cara. Não falhou. O cara falou um negócio Não daquele falhou. ali. Não falhou. É assim, o Cássio já fez defesas mais difíceis na carreira dele? Já fez. Mas não dá pra dizer que ele falhou. Cara. Você não viu o Cássio fazer defesas mais difíceis do que Não, aquela? Nicole, assim... Tem diferença. Uma coisa é ele falhar, outra coisa é ele frangar. Não Eu aconteceu sei, nenhuma das então, mas é duas. aquela coisa, então, se o Cássio, então só tem que pegar a bola Não, difícil. não. Acho que Dá, dá pra passar. Cara, foi muito difícil aquilo ali, você esquece. Foi uma O cara deu uma cabeçada que foi mais forte que o chute. mais forte que o em cima dele. chute. O cara Foi mais falha do Arana do que do Cássio. O Arana ali estava esperando outra coisa e não teve jeito. Mas, de qualquer maneira, né, o Romero mais uma vez deixou a desejar. Caiu muito. 109 dias sem marcar. Caiu E tô contando, tá, Caeiras? Caiu 109, muito, tá? Caiu muito. Na verdade, ele está chegando, eu acho que ele está voltando a ser o que ele... Voltou a ser aquele Romero que muita gente criticava. Assim, Tá suspenso, tá? Romero e Fagner não enfrentam o Curitiba, levaram o terceiro amarelo. O Romero, aconteceu a mesma coisa quando o Tite foi embora. Ele teve oportunidade, começou a jogar bem, aí gravou aquele vídeo idiota. Lembra aquele vídeo? E aí, vai comer tomate cru, lembra disso aí? Aquele imbecil que ele fez isso aí? Essa besteira que ele fez? Sumiu depois. Sumiu. Entendeu ou não? Aí sumiu, beleza. Aí começou a jogar bem de novo, passou a jogar bem, foi para a seleção agora. Você entendeu ou não? E agora sumiu do Corinthians. Depois que ele voltou da seleção do Paraguai, eu não sei, sumiu. Ó, a gente espera que agora que ele vai para a seleção de novo, né, nesses 2 últimos jogos aí das eliminatórias sul-americanas, ele volte com o futebol, né, que estava aí no primeiro turno Ele também. esqueceu lá. Pode ser que esqueceu lá, vai voltar. Eu acho que agora. a parada, entre aspas, não foi muito benéfica para o Corinthians. Agora, vai ter outra parada, pode ser que reverta, né? Ó, agora, se o Romero, o Jadson e tal, eles estão sumidos dentro de campo, tem um parceiro nosso que nunca some aqui do Futebol Mais Debate, que é o nosso querido Kiyoshi, lá do Otto Hotel Itu. Otto Hotel em Itu. Surpreendente estrutura para realizações de eventos corporativos, casamentos e confraternizações com ambientes ideais para atividades outdoor. Mais de 130 mil metros quadrados de área arborizada com vistas privilegiadas e total segurança. Otto Hotel em Itu. Conforto nas instalações e atendimento personalizado. No espaço Zen, o equilíbrio entre o físico e o espiritual. Otto Hotel em Itu. A opção perfeita para o seu evento corporativo ou social. Carlos Carreiras, Otto Hotel Itu. Mandar um abraço para o nosso querido Kiyoshi, desse maravilhoso hotel. Olha, Kiyoshi já fez uma propaganda legal aqui com o Gijo, tá? Depois ele vai conversar com você, tá bom? Legal. E o Kiyoshi está feliz, né? Kiyoshi, cara, você pode se preparar no último programa, cara.
Você pode se preparar que você vai vir comer acarajé aqui com a baianinha aqui. Veremos, né? Mas veremos também os nossos ganhadores da noite, porque eu quero pedir para a produção a nossa musiquinha do sorteio. Chegou o momento. Vamos lá para o primeiro prêmio, um almoço para 2 pessoas no restaurante La Gábia. Quem leva é o José dos Santos, ele que é de Santo André. O La Gábia do Luiz, que é corintiano e cruzeirense, viu? Corintiano e cruzeirense ficou dividido esse final de semana. Então agora o segundo prêmio, um jantar para 2 pessoas no restaurante Sete Mares. Quem leva é Matheus, do bairro Santa Terezinha, São Bernardo do Campo. Melhor lugar para comer camarão no ABC. Se o Carreiras falou, tá falado, hein, gente? Agora um jantar para 2 pessoas na Costelaria Berlim. Vá lá experimentar a mandioca do Nicola. Paulo Roberto Gomes, da Vila Curuçá, é isso? Sim. É isso mesmo. Então, o Paulo Roberto levou o rodízio na Berlim. Agora vamos para o Vale Rodízio na Trípoli Pizzaria do nosso amigo Gugu. Miriam Cirino, de Santo André também. A Miriam, então, leva o rodízio na Trípoli. Agora o nosso prêmio de um kit de alinhamento e balanceamento da DQ Auto Center para você arrumar seu carro, deixar bonitinho. Gabriela Marsola, Vila América, também aqui de Santo André. Agora a gente vai para um jantar também com acompanhante na Pizzaria Veneza, em São Bernardo do Campo, do nosso amigo Fleury. Fleury, que também é palmeirense. Ó, Sebastião Faioli, que é de São Caetano do Sul, vai conhecer a Veneza Pizzaria, tá? Agora a gente vai para os 2 prêmios do Salão Bem-Estar Figueiras, do meu querido Gabriel Paldim. O primeiro prêmio, que é, então, em serviços. Quem leva é o Flávio Caniza, que é aqui de Santo André, então levou um corte masculino lá no Bem-Estar Figueiras. E o segundo prêmio aí em produtos, um kit profissional da Beauty Hair ou da Shalom, que é especial para loiras. Você escolhe aí qual você quer levar. E a Maria Inês, tá? Maria Inês também aqui de Santo André. Agora vamos para uma sessão de bronzeamento artificial lá na Miami Bronze. Fica aqui também no centro de Santo André, na rua Xavier de Toledo. Nicola quer saber se pode fazer bronzeamento lá de sunga Speedo. De sunga Speedo? Não sei o que. Eu não sei do que se trata. Olha, os homens também podem fazer, podem se bronzear. Aí o que quer usar... não sei o que é Speedo. O que quer usar é vocês que sabem, viu? Aliás, quem levou foi um homem aqui, ó, Marcos Vinícius, de São Caetano do Sul. Se quiser se preparar, ficar mais bronzeado aí pra ficar sem camisa no verão, ou pode presentear também uma mulher pra fazer a marquinha do biquíni, né? Ó, hoje a gente tem um prêmio especial, tá aqui na minha frente. Quero pedir ajuda do Carreiras aqui para mostrar para o telespectador. É a camisa do São Bernardo, do Esporte Clube São Bernardo, do Cachorrão. Então, é justo que o Didio tire esse ganhador, né, Carreiras? Com certeza, lá, Didio. Passa lá a urna para ele. Por favor. Vamos lá. Sorteio pra gente aí. Mexe bem aí, escolhe. Vamos lá. Aê. Obrigada, Didio. O ganhador, então, da camisa do Cachorrão é o Eduardo Montresor, que é aqui de Santo André, tá? Eduardo, então, levou essa bela camisa comemorativa aí dos 90 anos do Cachorrão. E agora vamos às nossas considerações finais, começando por você, Guga Mendonça. Vamos lá. Quero parabenizar mais uma vez o Esporte Clube de São Bernardo pelo 2º lugar na 2ª divisão, que tem um ano excelente aí de 2018 na Série A3. E vamos ver, né, uma pausinha no campeonato, seleção brasileira, mas olha, é um absurdo, os caras indo de helicóptero para Teresópolis, pelo amor de Deus, é geração Nutella, não tem jeito não. Valeu, boa semana. Qual o problema de helicóptero? É a opinião, a consideração final de Guga Mendonça. Quero saber a sua agora, Jorge Nicola. Tite, Kleber Xavier, Silvinho, Matheus Bach, Fábio Maceradian, Bruno Maziotti, Fernando Lázaro, Edu Gaspar, Caio Melo e agora até o Ricardo Pereira, que é encarregado de segurança. A CBF levou 10 pessoas do Corinthians para sua comissão técnica. Até o encarregado de segurança foi convocado para os 2 jogos finais da seleção brasileira, que enfrenta Bolívia e Chile na quinta-feira e na terça, se despedindo das eliminatórias.
pessoal tá focando só no Corinthians, hein? Curioso. O chefe de segurança, você diz o Ricardo Rodrigues? Não é nem o chefe de segurança. O chefe é o Dutra, o Coronel Dutra. É. Ele é o encarregado de segurança, tá abaixo dele. É o Ricardo... O Ricardo Rodrigues, Isso. meu querido amigo. Aliás, então parabéns Como pra é, ele. cara? É uma excelente pessoa, um excelente profissional, cuida lá da segurança da Arena Qual é o jogo Corinthians. mesmo? Corinthians e Hã? Liga? No CBF Corinthians Brasileiro de Futebol, será? Que paciência, né? Busca os melhores profissionais, né? É uma Com prova certeza. do trabalho bem feito, Os né, Nicola? antipira, né? Como já diz, né? Aproveitando essa deixa aí de Jorge e Nicola, Carlos Carreiras, as suas considerações. Indo na do Nicola, a gente está falando o seguinte, o Corinthians pode ir para o seu 7º campeonato brasileiro. Aliás, o verdadeiro brasileiro, né? 7 campeonatos verdadeiros, né? Porque não tem pelo fax, né? Seria o maior Não. ganhador sem Disparado. os fax, né? Detalhe, nesse período, você concorda, Gijo, que quando você está fazendo um trabalho bem feito, a seleção de rabo técnico prejudica o time ou não prejudica? O Corinthians teve 4 técnicos roubados do seu time para a seleção brasileira nesse período, tá? Isso eu quero dizer o seguinte, o Corinthians já era para estar com uns 10 títulos aí brincando. A mídia é fogo. A mídia Aí os caras levam embaixo. Isso daí é CBF. É os mídia, cara, é mídia. só assim, né? Não, é mídia. Só assim pra segurar o Corinthians, Nicola. Fazer o quê? Mas vamos destaque, mandar um abraço aqui. Vou dar um giro na galera. Esse vai ser o meu destaque final, tá? Mandar um abraço aqui, ó. Porque muitos e-mails, uma audiência muito bacana. Então vou dar um girinho aqui, tá? Fábio Augusto Pinheiro, Marco Delamico, Ulisses Cardoso, Maria Aparecida da Silva, Antônio Sérgio Mauri, Noêmia Bueno. Tem o Boas-Vindas também aqui, pô, o cara mandou e-mail Boas-Vindas. Aí tá escrito o nome Boas-Vindas, legal. Se você tivesse... Boas-vindas pra ele também. Ganhou aí, você fala assim, Boas-Vindas pra você. Wendel Souza, Everson Cunha, Odair Alves, Roberto Peideira, aqui Fernanda Pavan, Gisele Mauri, Odair Filho, Barreto Johnny, Kaique Oliveira, aqui Edmar Rodrigues. Galera, obrigado pela audiência. Aqui, Roberta Marsola até ganhou aqui, ó. Obrigado aí pela audiência aqui, ó. Uma baita audiência. Propaganda aí da caravana também, né? Não, é isso aí, ó. Aliás, o Caravana, que já tá quantos anos o Caravana lá? Vamos falar. 18 anos. 18 anos o Caravana na famosa curva do quilômetro 18, né? Não tem quem não, entre o quilômetro 18 ele não passe no Caravana. 18 anos o Caravana. 18 anos de vida. Aliás, é muito bom de comer no Caravana. Ó, vamos lá. Ademir Toledo Pisa, Mauro Mazeiro. Bom, galera, vou ficar por aqui. Agradecer também a audiência pelo notebook, Nicolinha. Sensacional. A galera ali tá cobrando para encerrar, então nós temos que encerrar. Ó, boa noite, boa semana a todos. Tá certo, e para finalizar, eu quero agradecer muito a participação do gremista e também torcedor aí, né, do Esporte Clube São Bernardo, claro, vice-presidente do clube, do Cachorrão, Didio Sareto, que participou com a gente hoje. Desejar, é claro, muito sucesso nesse planejamento agora para 2018, viu, Didio? E que você escolham bons frutos aí nessa série A3 do ano que vem. Muito obrigado aí, obrigado a vocês pela oportunidade, muito bom estar aqui. E eu quero me consternar com o Nicola aí, que ele sofre muito aqui nessa bancada. 3 contra 1 aqui não é fácil. Obrigado aí. Conta com a gente, tá? Ano que vem a TV Mais vai ajudar bastante também, tá? Obrigado, tamo junto. É legal. Tá certo, então ficamos por aqui. Esse foi o Futebol Mais Debate desse dia 2 de outubro, início de mês. Mas na próxima segunda-feira estamos aqui de volta e esperamos a sua participação. Tchau! Legal, tchau, pessoal. Valeu!